Ora, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio. Nós somos 3, mas já vão 11 episódios. É verdade. Já quase que dá para fazer uma equipa só de episódios. Do nosso podcast, o resto é bola. Tenho aqui comigo outra vez Afonso Zorlac. O Afonso hoje veio com uma camisola muito especial. Não sei se isso é uma... Vem fazer as pazes. É um pedido de desculpa, se calhar, não sei. Pá, Não sei. Camisola 11. é muita coisa isto. Era craque, esse. Romário é rei. Romário era craque. Polémico. Polémico? Era jogador polémico. Continua a ser. E continua Fora a do ser. campo. Apesar de não ser jogador agora, continua a ser muito polémico. Mas já faz entrevistas. É verdade. Tem- e Já tem- virou youtuber também. é, tem Influencer. podcast dele, não é? Exatamente. Temos muita coisa para falar hoje. Como sempre, não é? Ainda bem. Arranjamos sempre temas para falar. Pá, mas ó, inventamos. Eu acho que inventamos Vamos temas inventar. para falar. Tendo em conta que não há bola. Não somos É. a comunicação social. Sim, mas Inventar. inventamos temas, não inventamos já notícias. começa, Inventamos temas, já começa. coisas que vamos, Já começa. vamos fingir. Mas temos muita Já coisa lá para falar. vamos, já lá vamos. E podemos começar pelo jogo mais recente, o Opa. jogo do Porto, de ontem. Eu fiquei até às 4 da manhã a ver isso. Olha, Estás eu maluco? confesso que eu saí relativamente tarde, por volta da meia-noite e tal do trabalho, e não tive energia para esperar até Então o início fui eu, do jogo. fui o único que vi. Foste. Eu vi Ontem foi o São resumo. João no Único que Porto. viu. Eu vi o resumo. Pronto. Ontem eu foi vi São na João. íntegra. Ontem foi São João. Tenho quase a certeza que muitos dos portistas não viram o jogo Pois, era o que eu ia porque dizer. estiveram no São João. A mandar balões Efetivamente. para o ar. E umas Só, se marteladas. calhar, é o que Foi se igual faz. ao que se fez lá. E umas Exato. marteladas. Não, Mas- é assim. Umas marteladas como o Samu. É assim, eu vi o jogo e há males que vêm por bem. É a única coisa que se pode dizer daquele jogo, é há males que vêm por bem. Ainda bem que foi São João. Há, Que ninguém Epá, viu. há alguns sinais bons, nomeadamente a entrada do PP. O PP entra muito bem, o Gonçalo também entra muito bem. Mas espera aí, antes de começares a comentar e analisar o jogo, Não, é que isto é mesmo grave. malta que não viu, Não o tens Porto, noção. o Porto empatou 4-4 com o Al-Ali na última jornada, terceira e última jornada Com da a fase de Ali grupos. do Cairo. Isto está Exatamente, está fora. exatamente. E está fora do Mundial de Clubes, como é óbvio. Sem ganhar a ninguém. Sem ganhar a ninguém, 2 empates e uma derrota. Ficou em terceiro neste grupo A, passa Palmeiras e o Inter Miami, Sim. a única derrota do Futebol Clube do Porto. Agora sim, podes prosseguir. É assim, há portistas de certeza, duvido que sem ser portista, eu devo ter sido o único tipo às 2 da manhã para ver aquilo, não é? Portanto, o Mundial de Clubes, já o dissemos, não nos interessa, é uma coisa que cheira quase a pré-época, ou pior, é tipo um pós-época que não faz muito sentido. É tipo brasileirão, não nos interessa. Estás a ver? Como depois Ele é incendiário, ele é Não, é incendiário. verdade, não interessa, é Ele uma é coisa que a gente não vê. Ele traz a Interessa, camisola claro. do Brasil para fazer as interessa. pazes e depois Mas diz, é, isto. Mas a verdade é que eu até já vi comentadores brasileiros a explicar isso. A explicar lá que a ótica, a maneira como nós europeus vemos o Mundial de Clubes não tem nada a ver com a deles. Sim, a Portanto, abordagem. sim. Pronto, é só isso. Pronto. Eu acho que o pessoal tem uma dificuldade de dissociar-se da sua realidade e tentar perceber a perspectiva do outro. A gente não liga àquilo. Como também é normal um brasileiro, em relação ao futebol português, também não ligar. É normalíssimo um português não ligar ao Brasileirão. É só isso. E está tudo bem. Exatamente, é normal. A questão é, depois estamos a comparar coisas que não nos interessam. E, portanto, daí haver aqui claramente um distúrbio qualquer, mas isso é com o psicólogo, não é comigo. Não é? Eu não vou comparar o futebol português com o futebol de Marte. Eu não vejo. Nem sei que se existe, não me interessa. Pode ser muito bom, acredito que seja muito bom. Mas pronto. Agora, em relação a este jogo do Porto, uma autêntica... Do Etri. Marcianos. Não, olha, uma autêntica catástrofe. Vocês não têm noção. Vocês têm, espreitem em diferido. Uma catástrofe. Só Eu vi o os golos. resumo, Eu eu só vi o vi resumo. golos. Olhem. golos. Pois, porque os resumos só vão ter os golos. Mas o resumo só me dava ali, por isso. Não. Também há momentos do Porto, tanto que o Porto Sim. marca 4 golos. Sim, e tirando os momentos dos 4 golos do Porto. o Samu falha 2 golos de baliza aberta. Pronto, há ali jogadas. Mas o Al-Ali até ao lado conseguiu estar com a baliza aberta. Vocês não têm noção. O Al-Ali podia ter feito 8 golos ao Porto, mas fácil. Acho que no momento em que está 4-3 há um falhanço. Não foi só um. Não, tu na não tens frente noção. com o Cláudio Ramos, no frente a frente com o Cláudio Não Ramos, é. ele atira ao lado. Não é só um Antes falhanço. do São gol do PP. vários. Sim, mas são vários. Esse foi o feedback que eu fiquei. São vários. Porto E defensivamente. o jogo, reparem, o jogo tem duas caras, vamos dizer assim, que é antes de partir e depois de partir fisicamente.
Depois de partir fisicamente e com o Porto a ter de ir atrás do resultado, porque teve de andar atrás do resultado o jogo todo, pronto, é difícil de ver, é quase incompreensível, entendem? É quase inadmissível, mas pode-se dizer que é compreensível. Os jogadores estavam muito cansados, o jogo estava completamente partido, para ter aquela coisa de tens de dispor. Em que não há meio campo, praticamente. Exatamente, o jogo estava totalmente partido. Partiu foi demasiado cedo. Ali 25 minutos antes do jogo acabar, aquilo já estava tudo escancarado. Mas, se olharmos para o jogo desde o início, pá, nada faz sentido. Olha, a maneira como eles tentam sair não faz sentido. O posicionamento dos dois médios não está minimamente ajustado nem aos extremos, nem ao segundo jogador do meio, porque o Mora estava a jogar mais interior neste jogo. Não vem fazer o terceiro médio uma única vez, nem ele, nem o Fábio Vieira. Havia várias vezes em que o Porto tinha a bola no guarda-redes e a primeira coisa que fazia era uma espécie de ampulheta, como se fosse um 4-2-4. Mano, olha, nem o Sapinto, mano. Olha, puto, eu digo-te uma coisa. Sapinto que está de volta ao Irão. Mano, ainda bem. E não há guerra que para o homem. Houve logo um safogo com a chegada dele. Ele chegou e foi fogo instantâneo. Que bomba já chega a ele. Aquilo já vai partir o Irão todo. Olha, mano, o pior treinador que eu vi na história do Sporting foi o Carlos Manuel. Nunca me hei de esquecer do Carlos Manuel. Ainda hoje tenho que levar com o seu Carlos Manuel muitas vezes a fazer a análise aos jogos. Pronto. O Carlos Manuel que esteve no Egito. O Carlos Manuel que jogou no Benfica, que jogou no Sporting, o homem do bigode de México. Sim. Lembras-te? É uma lenda do futebol português. Pronto, foi o pior treinador que eu vi no Sporting. Pior do que o Paulo Sérgio. Não é fácil. Não é fácil. Pronto. Agora, eu não sei, eu não compreendo como é que aquilo é treinador para o Porto. É impossível. Não percebo como é que um presidente que é ex-treinador, portanto é um tipo que tem provavelmente das melhores capacidades que um presidente pode ter para analisar o potencial de um treinador. Sem dúvida. É para fazer a própria Escolhe uma captação. marreta deste. Malta, o Anselmi é uma marreta. Malta, eu cheguei à conclusão. Eu vi 90 minutos das 2 às 4 da manhã. Eu não consegui parar de ver o jogo de tão chocado que eu estava. Contra uma equipa egípcia. Eu sei que os jogadores estão cansados e estão partidos, mas tu não tinhas o mínimo de controle do jogo. O mínimo de controlo. Tu não dominavas bola, tu não tinhas o mínimo de superioridade no meio campo, não conseguias, nem sequer pensavas nisso. A verdade é que nós defendemos aqui a continuidade do Anselmi, pelo menos para ter Eu- aquele primeiro ano a começar desde a pré-temporada e começar a construir a equipa à sua imagem, coisa que ele até não chegou a ter propriamente desde que chegou ao Porto, não teve assim tanto tempo para... Olha, digo-te assim, não serve nem para o Vitória, nem para o Famalicão, até nem para o Estoril. Ouçam, é mesmo mau. A O mim que eu nunca- vi a ontem mim nunca é me mesmo convenceu. inadmissível. Aliás, nem podes apontar o dedo aos jogadores. E há muita gente que diz que o Vítor Bruno era melhor. Pá, e a verdade é que eu chego à conclusão ontem que é impossível fazer pior que aquilo. É impossível fazer pior do que aquilo. Então, Aquilo não faz sentido. Vítor Bruno superior... Não, o Anselmi não Anselmi. faz sentido. Alguém que me explique taticamente o que é que ele fez ontem. É que não faz sentido nenhum. Não há justificação para a equipa estar a jogar da maneira que está a jogar. Os posicionamentos... Mas alguma vez vocês viram a bola num guarda-redes e uma equipa fazer uma ampulheta com 4 jogadores à frente esticados, largos, a 45 metros, 50 metros de onde está a bola? É verdade. Vocês são malucos? Isto não existe. Estás a jogar com menos jogadores do que o que tens. Ninguém faz isso. Não, depende. Isso depende sempre mas depende sempre do ponto de vista do treinador, mas também depende muito do momento em que a equipa atravessa. O Futebol Clube do Porto não está num momento feliz nesta altura. Não está, nem esteve durante toda a temporada. Não, desculpem lá, é para tirar fora e é o mais rápido possível. E acreditas que Eu- nem a eu pré-temporada falei deve disso. fazer, então? É inadmissível, mano. Ele não sabe o que é que está a fazer. Eu não sei. Sabes aquilo? Houve alguém que disse, acho que foi este ano, que o futebol dava de comer a muita gente incompetente. Sim, foi Gente este ano, que- foi. Foi alguém que disse esta frase. Também me recordo dessa frase. Infelizmente, porque o futebol é pouco importante, infelizmente, isso é um bocadinho geral. Não é só no futebol. Sim, sim. Mas no futebol é se calhar um bocadinho mais exagerado.
há muita gente que vive do nome, ou vive de carreiras passadas, de coisas passadas, ou de não sei o quê, ou é cunhado de alguém para ter uma oportunidade, Sim, ou é sim. primo daquela gente. E há ou é não muito sei o quê. hype e há outros que não têm. Era Há- isso. Houve muito Pá. hype com a chegada Ele do foi Anselmi. vendido como um Ruben Amorim Sim. que estava lá fora, e eu via os adeptos desportistas entusiasmadíssimos porque este gajo Epá, não. era um fenómeno, era um inovador. Não. Eu disse, quando falámos do Sim. Anselmo, eu disse isto não vai Desculpem mudar lá, nada, não tem. e detesto a comunicação dele, é muito arrogante. E não me venham com a um- coisa de ser estrangeiro, porque já tivemos treinadores estrangeiros que se identificam muito rapidamente com o Porto e com a ideologia do clube e a identidade do clube. Eu acho mais difícil, mas sim, acho Eu, que uma pessoa epá, inteligente alguém consegue- nos comentários deste Também acho que é mais podcast difícil. Não me é? explique qual é que é a Ganhas a ideia do mística. Anselmi, porque eu bem que fiz desenhos, eu fui buscar folhas à impressora da minha mulher com uma esferográfica a tentar fazer desenhos, o que é que eles estavam a fazer. E não deu. Ai, Mano. Só vias areia. o quê? Mas Não, a saída à eu ampulheta. mostrava aqueles desenhos ao médico de família e internavam. Eu não sabia, eu não percebia nada daquilo. Coisas, pá, não fazia sentido. E depois a verdade é que os jogadores também não. E tu notas isso na cara deles. As flashes deles têm sido... Eu via do Marcani e do Eustáquio e aquilo penoso. Não Eu consegui lembro. mexer Porto, falar do grupo. Epá, acho que já se percebeu que ali não há muita fé. Não, ele é fraco mesmo. Ele taticamente não faz sentido. Epá, desculpem lá. Podem dizer Não, que é não uma haver- é os uma jogadores não opinião terem e características sim. para o esquema. Ele mudou de esquema neste último jogo. A verdade é que ele está a fazer só coisas é que não existem. A maneira dele trabalhar um meio campo a dois é ridículo, porque ele não consegue com três centrais fazer um extra no meio campo, nem consegue com os dois alas fazer o tal extra do meio campo e dar aquela imprevisibilidade ao futebol. Já vimos um ou outro jogo em uma outra parte em que o Porto jogou muito bem, nomeadamente a segunda parte contra o Sporting. É muito boa da parte do Porto, em que tem dinâmicas excelentes e a equipa oscila muito bem horizontalmente no campo. Pá, mas não faz sentido. É O que verdade. eu vi ontem, desculpem lá, os portistas, pá, eu sei que há gente que é o ano zero e não sei o quê. Não, mano, isto é o treinador zero. Isto não vale nada, mano. Contra uma equipa do Egito, meu. Eu sei que pode ser a melhor equipa da história da africana, mano. Meu, mas não faz sentido. É mesmo muito mau, mano. Contra uma E eles equipa do adaptam-se melhor Egito. ao calor que nós. Temos essa defesa. Oh, mano, Treinador zero. houve uma coisa. Meu, a vezes a gente se entende. Mano, o calor não é desculpa para os jogadores estarem todos mal posicionados. Os homens estão ansiosos por ir de férias. Ainda não tiveram férias depois de uma queria- época eu queria- destas. Eu queria dizer uma coisa, mas queria recompor-me um bocado. O Porto, a verdade é que o Porto despede-se deste Mundial de Clubes sem vencer uma equipa norte-americana, uma equipa da América do Sul, sul-americana E uma equipa africana. e uma equipa africana. E digo-te assim: se tivesse lá o Moreirense, o E com o Farense Soares a correr, e o a correr AVS, coxo. e se tivesse lá o Moreirense, o Farense e o AVS, não ganhava nenhum. Não jogam pistácio, não tens hipóteses, entendes? Aquilo não tens hipóteses. O treinador não sabe o que está a fazer. Eu não entendo, eu tenho que entender. Pá, quando tu estás a ver uma coisa, aquilo pode correr bem, pode correr mal, mas tu tens que perceber a ideia. Tu não vais acertar sempre, tu vais cometer erros. Eu quando vejo o Lage, por exemplo, que é tantas vezes criticado, eu tento perceber o que é que ele está a fazer e tento ver o que é que ele está a tentar fazer. Pode correr mal, pode sair mal, mas tu consegues perceber a ideia. Por falar em Laje, vamos ter de comentar mais tarde. Daqui a pouco também o episódio com o Cockchu, que não Eu não sei, ficou... olha, eu imagino não que foi os muito bonito, portistas, mas- os portistas devem estar malucos. Mas contestaram muito mais o Vítor Bruno do que este Marreta. Sim. Mas já tínhamos Acho falado que- aqui que o Vítor Bruno foi muito... Sim, até Sentiu-se um pouco de injustiça na forma como o Vítor Bruno aproveitou a é oportunidade despachado também. do Futebol Clube do Porto. Sim. Mas eu tenho que ir comprar Mas uma mesmo a- camisola do mesmo a Porto e maneira ir como ele fazer. vai para o Porto. Eu não, às tantas vou para a frente do centro de estágio e não sei o quê, com uma camisola do Porto. Mano, aquilo não pode estar a treinar o Porto. Desde que não se repita Alcochete. Não é nada disso. Estás a ver aquela contestação que os adeptos costumam fazer quando acaba o ciclo do treinador? Sim, sim. Que é normal, é típico. Não deve ser feito antes de tempo. Meu, o Porto tem que começar a ver o que é que tem ali. É inadmissível. O que ele está a tentar fazer taticamente não funciona. O que é que me vão dizer? Que os jogadores são indisciplinados e não estão a fazer o que lhes mandam? É isso? A culpa é dos jogadores que não são taticamente evoluídos? Ou que são indisciplinados no campo? É isso? E fala-se muito que é o pior Porto da história, eu não concordo nada. Eu já vi Portos pior que estes. Mas é dos piores, pá. Ontem o Gonçalo... Dos piores, Olha, não o ontem pior. o Gonçalo, que é um jogador
Eu lembro-me de um não Porto com Licás. consensual. Houve um Porto Por exemplo. com 3 treinadores nesse ano, até me lembro um deles, o Coceiro, esse Porto. Sim, o do Conselho foi Epá. mau. O do Paulo Fonseca também do era Paulo mau. Fonseca Não aceito também. dizer Certo. que este é o Mas não pior houve investimento Porto de sempre. neste Não, Porto. Epá, é o mas pior é Porto muito de sempre. horrível. Mas olha, Em termos de qualidade olha, de o jogadores, Gonçalo vale o que ontem vale. entra. O Gonçalo ontem Gonçalo Borges. Gonçalo Borges. parecia o Messi, mano. O Gonçalo, que é um jogador não consensual no Porto. Há alguns portistas que engraçam, mas há muita gente que também não pode com ele. Parecia o Messi. Ele a passar por egípcios pareciam pinos. Entende? Eles estavam a jogar contra pinos, meu. Parecia que ia tapete. Pinos. Entendes? Estás a ver o que era pirâmides do Egito lá no... Mano, era igual. Era igual. Cones. Olha, não fazia... Exatamente, eram pinos. O Gonçalo parecia o Messi. O PP entra com vontade de correr. Fazia deles o chinelo. Pegava na bola, corria, desmarcava-se nas costas deles, fazia o que queria. Portanto, o nível futebolístico era mesmo muito baixo. Não há dúvida que a PP equipa... que apareceu. O PP Finalmente. entrou muito bem, o Gonçalo também. E Mas belo gol. não há dúvida que a equipa egípcia tinha jogadores com classe à frente, portanto, jogadores que sabiam rematar, que sabiam fintar, né? E que eram rápidos, oferecida ao jogo de outra maneira do ponto de vista físico, portanto, mais adaptado ao calor. Não sei como é que é em que momento é que estamos do campeonato egípcio, presumo que isso nem sequer exista. Agora, a verdade é pá. Mano, mas é inadmissível. O posicionamento dos jogadores e o que ele está a tentar fazer com os jogadores não existe. O Porto podia ter levado 10 golos. Vejam o jogo, eu não estou a mentir. Eu quando estou a dizer 10 não é uma Eu hipérbole. vi muita gente a falar disso. Podia ter levado 10 golos. Eu não estou a brincar. Contra o Al-Ahly do Cairo. É grave. E antes do complicado, jogo complicado. partir, podia ter levado um 6. Antes do jogo partir levou para aí 3. Podia ter levado um 6. Mas também tem mérito em conseguir sempre recuperar, ir atrás do resultado. Sim, mas Oh, mano, mas os outros são questão- pinos. A questão do mérito é um bocado a obrigação, não é? São pinos. Mas se não Tu- fizessem sim. isso, São pinos. Tu viste o gol do PP? É que o guarda-redes manda-se de joelhos para o chão. mandou-se depois da bola entrar. Mandou-se de joelhos para o chão. E eu assim, então, mano, bugou. Não é assim? Mas Nunca o viste gol- como é que é? Mas o gol do Rodrigo Mora, outra vez a mostrar aquele talento individual que ele tem. Ouve o que eu estou a dizer, eram pinos, faziam o que queriam deles, passavam por eles, um tipo com o mínimo de classe passava por eles as jogadas todas. Se tu fores ver individualmente, toda a gente andou lá a fazer rabias e não sei o que no meio. Menos o Varela e o Eustáquio porque não sabem para mais. Mano, não faz sentido, o meio-campo não faz sentido, o posicionamento da linha da frente não faz sentido, as dinâmicas dos extremos não faz sentido, o Mora mais interior mas tão à frente e tão longe do meio-campo a dois não faz sentido nenhum. Ouçam, não há maneira, entendes? E como é que se resolve este Porto? Tens que trocar de treinador com aquele treinador, não vais a lado nenhum, É é a primeira impossível. coisa. Então, sai treinador, mas Ouve, depois... eu confio, ouçam, um portista que tenha visto o jogo às 2 da manhã no São João, portanto tem que ser um tipo mesmo amante do Porto, que me diga o que é que ele sente depois de ver este jogo. É que eu já vi o Porto imensas vezes com o Anselmo, não vou dizer que vi todos, mas quase todos os jogos. É inadmissível. O que eu vi contra o Al-Ahly é completamente de Nárnia. Entendes? Eu estava em Nárnia a ver aquilo. Nada é compreensível. Esquece aquele treinador, esquece, troca já. Não vale a pena, isto não há ano zero. Este tipo não tem provas dadas. Isto não é um Amorim que fez um projeto do Zé, blá, 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 blá. Isto é um tipo que andava no México, mano. Entendes? Pronto. E que não serve para treinar o Estoril. Até porque o jogador é excelente evidente. treinador. O Ian Castro. Estava bem, olha, o Porto ficava bem melhor servido com ele. trocasse. Não, estou-te a dizer, aquilo nem para treinar o Estoril. Bem, a verdade é que o Palmeiras termina no primeiro lugar deste grupo, o Inter Miami termina em segundo. Já sabem os adversários que vão ter nos oitavos de final. O Palmeiras vai jogar com o Botafogo, o Inter Miami vai jogar com o PSG. E a verdade é que todos eles conseguiram fazer frente a este Futebol Clube do Porto. Um Futebol Clube do Porto muito apático. E estando a falar destes três adversários, o mínimo que se exigia era passar pelo menos em segundo lugar. Sim. Porque, e era o que estávamos a falar em off antes de iniciarmos o episódio, eu até admito o empate com o Palmeiras. Porque são projetos diferentes. O Abel já está lá há muito tempo, é uma equipa que já conquistou a Libertadores. Há muito investimento neste Há muito Palmeiras. investimento no Palmeiras. É uma equipa a dedo, ou seja, construída ao dedo com o dedo do Abel Ferreira. Agora, contra o Inter Miami. Perder contra o Inter Miami.
É uma equipa e de empatar amigos. com o Al-Ahly, sabendo que precisavam de ganhar e com uma margem confortável para conseguir levar a melhor o no Al-Ahly saldo. estava igual, porque o Al-Ahly também precisava de ganhar, mas também Sim, não sim. dava nada porque empataram Não dava do lado nada de lá, porque sim, sim. empataram. Sim, mas o Inter Miami esteve a vencer. Teve a 2-0. vencer o Palmeiras e o Porto tinha hipóteses. Bastava fazer um bom resultado contra o Al-Ahly. A verdade é que nunca esteve perto disso. Esteve perto foi de fazer um resultado ainda pior. Ou seja, eu Quanto é que ia ficou o lançar Palmeiras com o Al-Ahly? 3 igual, acho eu. Ou 2 Não. igual. com o Al-Ahly 2-0. 2-0. O 2-0, Palmeiras ganhou sim. 2-0 ao Al-Ahly. Sim. Portanto, o Palmeiras consegue empatar com o Porto e com o Inter Miami. Empata com o Porto, empata com o Inter É o Miami que eu e digo, ganha o mano. Al-Ahly. Epá, e depois Que o era pessoal- aquele adversário que toda a gente que supostamente era o teoricamente mais É, assim, é, a fácil do equipa, grupo. é a melhor equipa africana da história. Sim, sem Pronto, dúvida. mas sem ainda dúvida. assim, a gente pode falar aqui do Porto porque há ilações, há ideias que nós Sim. temos que tirar daquilo que vimos. Sim. O torneio não interessa para nada, certo? Ninguém quer ver o Inter, nem o Palmeiras, nem o Al-Ahly. É tudo farinha do mesmo saco, ok? E para os brasileiros que nos entendem, que não percebem isto, não é por mal. Ok? Vocês também não querem ver o Al-Ahly. Pronto, então é da mesma maneira que vocês não querem ver o Benfica, a gente não quer ver o Palmeiras, nem o Al-Ahly, nem o Inter Miami. O Inter Miami, o Suárez a correr. Todo coxo. Meu, Santa Em Maria. dores. mano. Soares, Nem eu, Soares mano. dá pena. Soares dá pena. Eu a correr atrás dos putos corro melhor. Pronto, mas, opa, Coitado do Soares. mas alguém está a pagar aquilo. Sim, Eu sim. acho graça é que alguém está a pagar aquilo. É o Beckham. É. Pronto, mas aquilo é tipo, é o que? É um circo? Pois. Pronto, serviu para o Porto. A mim parece-me é jogar com os amigos. Serviu para passar aos oitavos do Mundial de Clubes. Serviu para o Porto. Aquilo é o Messi e os amigos. É uma equipa que tem, por exemplo, o Segovia, que jogava no Casa Pia. Sim. Mas pronto, ainda assim, a gente tem que tirar ilações do que se viu, do que se mostrou aqui, porque isto é grave. Isto é grave. Este treinador tem que saltar. Agora, relativamente à competição em si, pá, não interessa. É óbvio porque é que não interessa. Ok? Os jogos mostram que não interessa. O ritmo físico das equipas mostra que não interessa. A vontade dos jogadores. Mano, toda a gente, o alguns. PSG anda lá de férias e pronto, pá, não interessa. Agora, pode ser muito importante. Portanto, ainda bem que há Mundial de Clubes. E ainda bem que o Porto fez o que fez. Porque há muita gente com a ideia de que o Anselmo era para continuar. Pá, e o Anselmo é para saltar amanhã. Amanhã. É chegar e sair. Bem, Bom, esquece, mano. A minha opinião é esta e eu queria ouvir uma opinião de um portista para que Sim. tenha visto o jogo. sim. Pá, é Sem estar inadmissível. bêbado. Sem estar bêbado. Sem estar. Isto também é Ouve, importante. é um Ajuda. choque, pá. Vocês não vão entender nada do que o homem está a fazer. E via-se. Eu não consigo perceber a forma como ele vai festejando golos que não contou para nada. Não, Um treinador- Eu um falei treinador. disso do Bessa. Um treinador que percebe a dimensão de um clube como o Futebol Clube do Porto e que sabe a instituição que está a representar, nunca na vida pode festejar um 1 contra um Al-Ahly no Mundial de Clubes daquela forma. Aquilo tem que ser festejado Mas há- como um golo num treino. Há alguns Porque o que vão Porto achar que deveria ele tem... estar a ganhar 3 Ou bater 3-0 palmas, ao Inter. bora para trás, Sim, bota. bora, siga mais, Não, mas siga. ele quer mostrar que tem raça. Raça pode ter. Ele não devido disso. Eu não duvido que É ele, que aquela ele tenha coisa, a raça. malta- Mas Só come isto quem quer. E no futebol é Pois. muito assim. não sei. É Vende- muito eu acho que complicado. andam-lhe a contar mal as coisas. Foi como eu disse: festejou no Bessa, devem-lhe ter dito que era um derby da cidade. E ele ganhou um dos piores Boa Vistas da história. E estava no final, parecia que tinha ganho um Boca Juniors River Plate. É isso que eu não. A mim, por isso é que eu digo: um treinador estrangeiro, eu acho que não entende muito bem a mística do clube que ele está. Porque o Porto que nós conhecemos não é tudo menos isto. Epá, desculpem lá, mas alguém que mandou o homem embora. Pois, Epá, gostava. Bem. desculpem lá, vão lá ver o jogo, se faz favor. Espero que sim. Vão lá ver o jogo, se faz favor. E depois digam-me se aquilo se admite e se alguém entende. Não é como corre, é o que é que ele está, o que é que a equipa está a tentar fazer. Porque não é como correu, é o que é que a equipa está a tentar fazer. É a pergunta que eu faço a ver aquilo. Mas o que é que estes tipos estão a tentar fazer? Espera aí, eu não estou a entender nada. E vou buscar folhas e começo a fazer desenhos. Este está aqui, quando a bola está aqui, dá este desenho. Quando sai para o central da esquerda, dá este desenho. Quando sai pela direita, dá este desenho. A bola no Varela dá este desenho. E eu a meter pauses na box, não é? Tentar perceber o desenho da equipa. E eu cada vez que olho a ver uma trombose, mano. E eu, mano, por amor de Deus, mano. Meu, isto... mano,
Nem o Carlos Manuel, pá. Isto. Mano, nem em 90, mano, nem nos anos 90 o pessoal metia os jogadores assim. Não faz sentido nenhum, pá. Não faz sentido nenhum, meu. Alguém que vá lá fazer o exercício que eu fiz, alguém que vá lá tentar ver os posicionamentos dos jogadores, quando o Varela tem a bola, quando o Eustáquio tem a bola, quando os centrais têm a bola, quando o guarda-redes tem a bola, que meta pausa e que faça o desenho de como a equipa está montada para sair. Malta, está feito o convite. É treinador de Instagram. Vocês têm Eu não analisem percebo nada do que está a acontecer. Analisem o jogo e ajudem aqui o Zorlac a perceber nos comentários como é que Faz joga favor. este Porto, qual é a ideia de jogo do Martin Anselmo. E qual o caminho a seguir? Se é que alguém consegue Aquilo perceber. é uma fraude. Entendes? Ele tirou o curso na Farinha Amparo. Aí a farinha amparo. Lembras-te disso? Dessa expressão? O Anselmo é uma fraude. Aquilo não é treinador sequer. Eu juro-te. Não serve para o Casa Pia. Não se entende. Portanto, esquece, ok? Esquece. Graças a Deus já foram eliminados. Vão de férias, precisam descansar. O Vilas Boas que faça o trabalhinho dele e arranja um treinador qualquer com 4, 6 neurónios, vá, ou 8 num dia bom. E segue, pá. E olha, o jogador o reforço de inverno brasileiro que vem do São Paulo, Borges, William Gomes. William Gomes. Borges é o Gonçalo. Borges é o Gonçalo. Borges é o Gonçalo. Não desgostei. Sim, Não e desgostei. o segundo golo é um grande remate. Pé direito, que nem é o forte dele. Sim, Apesar de rematar bem com o pé direito também. ficou a ideia de que o jogador brasileiro com um bocadinho mais de ritmo, se calhar com um bocadinho mais de confiança, é capaz de ser jogador para um e Sim. corre, desmarca-se. Eu gostei. Bem, Mas também é como te digo, o PP Sim. e o Gonçalo entraram e fizeram o que quiseram o jogo todo. Era fintas, cuecas, cruzamentos, era o Nós ainda Samu temos- a falhar golos, baliza aberta. nós ainda temos outra equipa a atuar no Mundial de Clubes, que é o Benfica, que entra hoje em ação frente ao Bayern Munique. Recordar que estamos a gravar antes do jogo, ou seja, o jogo é hoje à noite, por volta às 20. Tenho a ideia que é às 20. Nós estamos a gravar antes, portanto, o resultado do jogo de hoje não estará, não iremos comentar esse resultado. Iremos sim comentar a prestação do Benfica até o momento e também a goleada que deu ao Auckland City. Mas vamos começar. Eu queria começar pela grande polémica que marcou esta semana, que foi o caso entre o Cockchu e o Bruno Lage. Já te chateaste Mas assim eu com o pois, treinador? eu ia perguntar ao Afonso, tu como jogador, não é a questão de te chateares nem assim, coragem tinha. não era essa a questão que eu ia te fazer. Eu ia te colocar a seguinte questão: já te deu vontade de fazer o mesmo que o Cockchu fez? Vontade sim, mas é que tu quando tomas uma atitude daquelas, eu acho que ele próprio já começou logo mal, porque está a faltar ao respeito ao Renato Sanches também, e isso já implica mais do que um treinador, porque eu sempre me considerei muito um jogador de grupo e sempre, se calhar, não pensei tantas vezes no individual e tinha este pensamento, isto não é para parecer bem, é mesmo, ainda hoje continua a ser um bocadinho assim na minha vida e isso nem sempre é bom. Tem que haver também o pensamento em nós, porque isso vai-nos trazer mais coisas. Agora, aquilo começa logo errado aí, o homem sai, epá, e depois tentam desmascarar a coisa, dizendo que tinha muita vontade de ajudar, e isso para mim é tudo tangas, e é o que eu digo, do futebol só come essas coisas quem quer e quem não anda lá. Isso depois é esta semana mostrar cá sorriso e está tudo bem. Um jogador não pode ter aquele comportamento nunca, já tinha tido outros maus. E atenção que o Cockchu como jogador a mim convence-me cada vez mais, eu próprio aqui não falei muito dele, mas acho que começo a gostar mais dele. Mas é uma atitude para mim de um jogador mimado, que não pode ter este tipo de atitude, mas o que o Lage faz a seguir para mim ainda consegue ser pior, porque ali tomou uma decisão, tirou, ele reage mal, ele ok, aquele momento de tensão, mas depois o Renato Sanches fazer o gol e ele virar-se para trás para o Cockchu, isto não temos 10 anos, isto é o comportamento de alguém que não é um líder, e para mim com esta história toda sai muito pior o Bruno Lage que o próprio Cockchu, que já tinha apresentado alguns problemas de indisciplina, mas o Bruno Lage acho que faz uma figura muito triste e feia e mostra que não é o líder certo para o Benfica, na minha E opinião. o Cockchu já mostrou. Já tinha no mostrado passado antes. com o Schmidt, com a entrevista que faz aos meios holandeses, na altura. E depois a A entrevista que dizer ele que o dá a treinador seguir não colocava Atenção na que essa posição entrevista dele. não é só contra o Schmidt, é desrespeitosa para o Sim, próprio sim, sim. clube. Sim. Mas Ou aí seja, houve respeitar o um Benfica. perdão depois que pronto, sim. dá uma segunda oportunidade a este gajo e pronto, ok. Sim. Mas E isto já passou E das ele marcas justificou, para mim. ele justificou de certa forma, ele
não veio a público, aquela entrevista que ele faz, que ele dá à DAZN, não é um pedido de desculpa, é uma tentativa de justificação e dizer que basicamente que o episódio já está sanado, que já conversou com o treinador, que já conversou com o grupo, e justifica com o temperamento turco. Mas alguém pode justificar um episódio destes tendo em conta o seu temperamento? Acho que não há temperamentos turcos nem Opa, é brasileiros. assim, nem- há aqui uma nota que é o facto do jogo ter tido uma pausa muito grande. O jogo, houve um temporal a meio do jogo. Sim, sim. O jogo teve interrompido quase 3 horas. Foi 2 horas e qualquer meia, coisa assim. coisa assim. E os jogadores estão ali a aquecer para não se lesionarem durante 2 horas e meia no balneário a fazer não sei o que, não sei o que mais, mas estão frescos. E a primeira parte do No Benfica... balneário só se for mais massagem Exatamente, mas muscular, têm que estar gelo. ali, né, durante 2 Sim, horas sim, e meia, sim, sim. tuca, estica e tal, e aquece Sim, e tal, sim. e agora salta e agora não sei o quê, pronto. Com jeitinho sem se tiveram que cansarem, fazer sem se cansarem, mas... meinhos. Certo, sem se cansarem, mas mantendo... Pronto, vocês entendem isso. Sim. Sim, Portanto, manter estás os ali. músculos ativos. Pronto. Sim. 2 horas e meia, sem te cansares, mas a manter ali a coisinha quente, porque o jogo reata e tal, e não queremos lesões e tal. A primeira parte, altamente frustrante. Portanto, Sim. há uma grande probabilidade do Bayern ganhar, como ganhou ao Boca, e ganhar ao Benfica. E a acontecer, a passagem pode ser por golos. Sim. Ora, o resultado contra o Auckland City é muito importante e o Benfica sabia disso. Sim. E a primeira parte é muito curtinha para as ambições do Benfica em termos de números, de golos. Sim. O marcador só é desfeito já perto do intervalo Pronto. e com penalti. Não é? Portanto, altamente frustrante, é uma primeira parte muito abaixo, é uma equipa muito ansiosa, muito impaciente, uma equipa claramente a jogar aos 25, 30 minutos como se fosse os últimos 5 minutos do jogo. Entendes? Tu notas que a equipa estava super intranquila porque pensava que o jogo, quer dizer, à meia hora já temos de estar a ganhar 3. Sim. Pronto, não foi... O resultado do Bayern Pronto. pode ter pesado. Os 10-0. Depois... Eles pensaram que nós temos que fazer o mesmo. Mas os jogadores são amadores. Sim, sim. Estamos a falar de uma sim, equipa sim. amadora. Sim, sim. Depois, ao temporal, os jogadores já estressados daquela ansiedade toda da primeira parte não ter corrido de feição. Mas finalmente o jogo abre. O facto do jogo abrir não vai fazer grande diferença no jogo em si. Porque aquela equipa do Auckland City, 0-0 ou perder 2-0 é exatamente a mesma coisa. Eles não têm aspirações no resultado, não há diferença. Não é como jogares contra o Moreirense em que estás 0-0 e o jogo é uma coisa, se estiveres a ganhar 1-0 o Moreirense pode abrir um bocado. Sim, o grande objetivo ali desta não. equipa era claramente fazer sempre Não o melhor passar resultado vergonha. possível Não passar vergonha. Não sofrer muitos gols. e O marcar, objetivo é marcar não- o seu golinho. Pronto, E é não marcar passar o- vergonhas, Até é o ao momento ainda objetivo. não marcou. Grandes vergonhas. O homem está ali 2 horas e meia a aquecer. Volta, joga 10 minutos e substituem-no. Tendo em conta como a equipa estava na primeira parte, todo o stress envolvido, porque se notou na equipa nisso, mais a paragem de 2 horas e meia. Está ali, pá, ao menos deixa o homem desequipar-se e ir embora. Se não o queres usar, utilizas 10 minutos, pá. É assim, é uma circunstância que se entende, é óbvio que é falta de profissionalismo por parte do Coxu, mas também é uma circunstância que se calhar o jogador nunca passou na vida. Ter uma pausa de 2 horas e meia no intervalo. E reagir mal com uma coisa com a qual ele nunca viveu. Sim. Portanto, também há aquele benefício da dúvida de o jogador passou ali por uma coisa mental, por uma circunstância e por um momento na sua cabeça que nunca tinha passado. Porque não é fácil vocês ficarem ali a alongar durante 2 horas e meia ou a aquecer um bocadinho para depois chegar a 10 minutos e o tipo de tirar. Mano, é de uma pessoa levar as mãos à cabeça. Mas a verdade é que Meu, nesses primeiros 10 minutos o Benfica não mostrou muito mais. Ou seja, não, eu acho que a repara, ideia do até Bruno podia ter Lage também sido só foi um isso. minuto. Eu acho O que a ideia do Bruno Lage profissionalismo foi... é óbvio que não foi bem. É E óbvio muito que o que ele treinador fez faz não isso. pode fazer. Dá 10 minutos, nada Não acontece, dá, já muda, está programado. porque senão pode... Para não mudar ao intervalo, que é aquela coisa Sim. que isso é que é chato, é tirar um jogador ao intervalo. Dá muito mais azia. Agora, dá 10 minutos... Mas vê que entrar ao aquilo intervalo, não muda. teoricamente, é mais fácil. É mais Portanto, fácil. para o que entra, Sim, e sim, tu sim. queres é olhar para a Sim, frente, sim, não é sim, para sim. trás. A questão é, óbvio que o profissionalismo e a atitude não são aceitáveis. Depois, a reação do Lage, de o picar Sim, sim, sim. relativamente ao gol do Renato Sanches, é inaceitável vezes 2 ou 3. Sim. Faz Aí é sentido nenhum. Pronto, porque é diferente o jogador que está lá dentro do treinador que é o líder. O líder tem que dar o exemplo.
E essa picardia, quando o Renato marca o golo, é uma coisa ridícula. E depois tens Depois vês tudo... o Aktürkoğlu, o Kokshu, estava com ideias de abandonar o banco, e depois tens o Aktürkoğlu a segurar-lhe a mão e a dizer: senta-te aqui. Que foi um grande colega da equipa. Sim. Isso sim. Pronto, está bem, mas eu continuo na minha. E também é turco e também saiu ao mesmo Tá bem, mas minuto. depois Lá está. as redes sociais As e comparações. depois os jornais vão fazer daquilo notícia. Não há notícias, não há bola. Não, que já não se fala. Agora o Gyökeres está furioso com o Varandas. Isso já não se fala. O que eu quero acho que já teve um problema. Arrebentou-lhe uma artéria tá tão furioso que furiosíssimo. andava. Mas se calhar está, eu não sei. As notícias são todas fake. Isto A falar a sério, mas isso agora já é isto. passou, já está tudo Depois, bem. toda a gente faz aquele problema todo. Toda a gente fala daquele problema. Sim. O jogador vem explicar-se, não desculpar-se, mas explicar-se. O Lage também vem dizer que está tudo sanado, está tudo entregue. E que haja um bocadinho de sangue na guerra. Que até é bom sinal para a competição que ninguém liga Sim. e não sei o quê. Sim. E que é importante para o Benfica, tanto para o Rui Costa como para o Lage. Sim. Portanto, também gostava, não é? Como eu gostava que o Rui Costa saltasse, é outra fraude, tal como o Anselmi. Pronto. Presidente zero. Vou torcer pelo Benfica contra o Antes. Bayern, mas eu não sei se não é melhor para o Benfica levar 7. Percebes o que é que eu quero Certo. dizer? Pronto. Agora, Em termos de prestígio, eu sei que eu acredito que o Benfica queira ter um bom resultado contra o Bayern, mesmo que isso justifique, se calhar, até e o ficar Bayern por não aqui. joga para nada. até o eu Bayern não ficar, joga para nada. até eu ficar por aqui. Mas em Bayern não termos, precisa em termos de de nada. planeamento para a próxima temporada, seria muito mais benéfico, certamente, para o Benfica ficar desde já arrumado nesta competição e poder descansar um pouco. Eles ficavam arrumados com o presidente com eleições antecipadas. Isso é que era bom para o Benfica. Isso é que era bom para o Benfica. E era o desejo de muitos benfiquistas. Porque Muitos, mais de metade. eleições em outubro, já depois a decorrer a época, já... Não. Isso é tanga. Agora, em relação à coisa do Coxu, a verdade é que o jogador não falou mal. Não estou a dizer que se tenha desculpado. Houve alguém que devia ter dito isto ou aquilo ou aquilo, tudo bem. Mas o jogador não falou mal. Justificou-se do género. Eu sei que agi mal, mas compreendam-me. Foi basicamente isto. Mas ele... Sim, Não foi faz do um tipo, eu não desculpas. serei o único, não fui Certo. o único Repara. a ter este tipo de comportamento. O que é que tu fazes antes de pedir desculpas? Assumes que tiveste um comportamento incorreto. O assumir o comportamento incorreto também é importante. E ele assumiu o comportamento incorreto e tentou justificá-lo. Não foi um pedido de desculpas, foi mais do mas é que não sei o que ou não sei o que mais. Portanto, eu sei que fiz mal. Só o facto de ele assumir o comportamento incorreto, depois cada um vai ter que ter uma opinião muito específica. Ele tinha que dizer assim ou assado ou não sei o que, não sei o que mais. O Lage mandou para baixo da carpete, já está tudo bem, a gente está-se bem e não sei o que, não sei o que mais. E a verdade é que com o Lage não tem havido telenovelas com o Coxu como houve com o Schmidt não sei quantas vezes. Sim. Pronto. Que curiosamente foi o treinador que o foi buscar. E o Coxu já, algumas vezes, para não dizer inúmeras, já elogiou a forma como o próprio Bruno Lage colocou a jogar na posição certa, como a equipa começou a jogar melhor, também mais para a frente, para o ataque. Já passou. Sim, Já passou. de certa forma. O problema, sim. o problema do Benfica não é o Coxu. Não. O problema do Benfica é lá o presidente do Barracão. Inclusive é o treinador também, para mim. Continua a não ser... Mas isso o presidente troca o treinador, depois o presidente que vier Sim, muito provavelmente. faz sim. qualquer coisa. O problema está no presidente. E isto é só fazer notícias para que... Entendes? Não, é só para tapar os olhos da malta, para não apontarem os olhos onde está o problema. Sim, O problema é o presidente. Também percebo E esse acabou. lado. E depois é vender jornais. Depois toda a gente acha que ele devia ter dito A, B ou C. Ele tem que ser honesto. O jogador, a pessoa tem que ser honesta. Não é falsa humildade. Sim, mas a verdade é que não os é adeptos dizer o que fica esperavam bem. um pedido de desculpas Tá e bem, nunca houve. mas ele não quis fazer um pedido de desculpas. Ele Pois. assumiu o erro. Ele assumiu o erro. Mas se Ele calhar foi honesto. Mas se calhar o problema está aí. Está bem, mas foi honesto. Antes disso, o pedido de desculpas, sabias se ele viesse fazer, sabias se era sério, se era... Não, mas isso, pronto, é o que é. Também Nem- viste, também viste um Bruno Lage a dizer que respeitava muito o Di Maria porque ele sempre respeitou muito as decisões dele. E achas que isso foi honesto do Bruno Lage? Dele dizer que respeitava o Di Maria porque Que- respeitou sempre as decisões Que dele. tinha uma grande admiração pelo Di Maria, Bruno Lage, porque sempre respeitou as decisões dele. Quando nós vimos que isso é completamente mentira. Especialmente no final da taça. Estás a falar na taça. Na Sim, no taça, episódio da taça.
Alguém me consegue explicar porque é que o Di Maria está a jogar pelo Benfica neste momento? Eu, se fosse adepto do Benfica, não consigo compreender. Ele não faz parte do plantel da próxima época. Não tinha que estar a jogar o Prestiani Ou o Sheldrup. Eu não consigo entender. Há coisas que a mim não me fazem. Então não jogou com o homem quando era preciso para a Taça de Portugal e fazia sentido. E agora que ele já está no outro clube, está a jogar agora no Mundial de Clubes. Sim, e as outras equipas estão todas a lançar os jogadores jovens, Mas a percebes? estrear os jogadores. É isto, eu acho também. não é? Epá, A jogar com os júniores. não é por seu laje, mas também não. Epá, o que é que Não há para- faz- não faz muito sentido, não. Para mim não faz sentido nenhum. Como é que já estás a planear o próximo ano usando coisas verdade- que não vão fazer parte A do verdade é próximo? que o Di Maria... O Otamendi foi- faz sentido. O Otamendi sido- não se sabe ainda se vai renovar ou não. Tem Está sido tudo dos certo. melhores, se não o tem melhor em sido- campo. Sim, era por aí. O que só vai de encontrar aquilo também tínhamos falado nos outros episódios, da importância dele mesmo para o final da taça. Sim, Tá bem. foi a reta final do Que só- campeonato, que só entrou porque nem sequer ia entrar. porque houve prolongamento. E houve uma substituição. Opa. a isto. Sim, mas o Benfica, se passasse o grupo, até era interessante, não é? Sim, sem dúvida. E Agora- para o Laje Sim. e para o Rui Costa seria Até era interessante. fundamental. É uma equipa E- que pelo menos tem cabeça, tronco e membros. E Foi uma cruzando, equipa- e ele passando o grupo, ou seja, Quem é em que apanha? Você já sabe. Flamengo ou Chelsea, neste momento. Quer dizer que pode também ser, Eish. também pode ser o Esperance Tunis, mas Benfica. ninguém está à espera Não. que... Benfica Flamengo era lindo. Não é? Porque o Flamengo ganhou ao Chelsea 3-1. A questão é, Então- não, mas o Flamengo, Não, mas o é Flamengo aquele- terminando em primeiro, que é o que está neste momento, seria com o Benfica. Porque está em Pois, segundo. porque o Benfica está em segundo. Mas é aquele confronto de E seria Bayern-Chelsea. redes sociais. Se o Benfica ganhar ao Bayern, passa em primeiro. Sim. E cruza já com, é o com o Chelsea. com o segundo do grupo D. Opa, era giro vê-los a Ou passar. seja, em grupo. teoria será sempre Chelsea ou A gente não Flamengo. liga, Passando, mas- passando, claro. Também para passar alguma equipa portuguesa, pronto. Sim, nem que fosse só por... Mas o que eu acho é que Podem o ir mais melhor- cansados para a O Supertaça. melhor era tipo Anselmi. Era tipo O melhor- fazerem o uma melhor coisa para- catastrófica o melhor para o contra Benfica. o Bayern para depois, pronto, borrifa-se na taça que ninguém quer saber e vê-se o problema grave que está ali e arranca-se o problema pela raiz e eleições antecipadas e segue. Bem, a malta que nos está a ver, não se esqueçam que nós estamos em praticamente todas as plataformas. Portanto, podem ver-nos no YouTube, no Spotify, podem ouvir-nos também no Spotify, ouvir-nos no Apple Podcasts, também podem ver-nos através da RTP Arena. O importante é que vocês participem. Apesar disto não ser em direto, vocês sabem que podem sempre colocar questões e até temas. Nós vamos ter agora uma pausa por um curto período, mas depois vamos dizer a data em que vamos regressar. Mas voltamos no Mas início de De agosto. Em princípio, Agosto, voltamos é no isso. início de agosto. Com tudo. Mas o importante é dizer que também é importante vocês deixarem o vosso like e também partilharem o vosso like no YouTube, partilharem também o nosso podcast e irem lá comentando de vez em quando, que nós vamos lá e lemos os comentários e até escrevemos e já é E o até dá- segundo. e Já até é dá- o segundo episódio sem temas e a gente continua aqui a até falar. dá, e até dá para irmos tendo ali e debatendo algumas ideias. Houve malta Sem que me dúvida. perguntou sobre o jornalismo, sobre a questão do jornalismo quando tu colocaste. Pois. Disseram que eu me sentia um pouco inconfortável. Não é uma palavra, mas... Sim, Sim. mas desconfortável. Eu Sim, sim, sentia-me. sim. Eu se olhasse para os teus colegas, Ah, imagina ser Olha, médico. o Rui Jorge não me ligou. Portanto, Não? não. Olha. O Rui Jorge não te os ligou. neerlandeses ligaram-lhe. Ligaram-lhe um 0. mas quero com deixar... 10. Eu Jesus, fiz aqui esta que ponte. catástrofe. Fiz aqui esta ponte. E o porque que ainda tenho- mandou uma bola ao posto no penalti. o sub-21. Estamos a falar de sub-21. Ok. É uma geração. Custou. Mas olha, Gostou. um desabafo Gostou. do Mateus Fernandes Mas que, não, antes- que não foi nada de jogador de futebol, porque foi muito. Saiu-lhe do coração Sim, aquilo. sim, sim, sim. Estou desgastado do futebol. Sim. Aquilo saiu-lhe porque perdeu muito este ano. Sim, sim, sim. E ele próprio disse que Estás estava habituado- farto de derrotas. Estás habituado a ver É um normal. gajo ter este discurso. Eu gostei, é Não um é só puto. isso. É normal. Saiu do Mas Sporting este ano. Sim. antes de... Entras sempre de luto. É sempre uma coisa Não, muito porque já, pesada para ele ti. já sai de um Sporting, mas saiu de um Sporting de onde ele não queria sair. Pois, Isso também, exatamente. isso também conta. É luto. Certo. É como ao Antes- Figo. Como ao Figo. Ai, a razão por eu não ter voltado ao Sporting. Ninguém pode com ele. Porque assinou o contrato com o Barcelona e com o Inter ao mesmo tempo. Ou achas que eu me esqueci? Marreta, esse Olha, que gajo temos também. muitos ouvintes que gostam de Luís Figo. Tá bem, mas eu odeio como É. sportinguista, então. Esse gajo faltou ao respeito ao clube, forçou a saída, certo? E anda para ali em Alvalade a fingir que não é nada com ele. Assobiado. Em termos de jogador, foi um dos Vergonha, melhores da mano. história. Sim, sim.
No Vergonha, nosso mano. país não há muito a dizer Não sobre percebo, isso. não percebo porque é que esse tipo ainda vende. Bolador. Pá, como jogador era incrível, segui a carreira toda. Também amava. Aquela finta. Segui curta. no Barcelona, segui no Real Madrid, Inter. na Inter. seleção, no Inter já não liguei tanto. Mas ainda lhe Não dava. gostei. A primeira época ainda é boa. Pelo menos uma, Ele se calhar depois duas. sai do sim. Inter para onde? Acaba. Acaba. Acaba no Inter. Foi. Eu Sim. acho que sim. Despediu-se lá da Eu bola. acho que sim. Foi. É, Mas não era velho, digamos, não é? Digo eu. 30 e- Pá, não sei, meu, mas 30 e agora. Mas alguns. porque é que eu não voltei para o Sport? Mas está tudo a trollar. Olha, o Nani e o Quaresma. Antes de terminarmos, E o Rui deixem- Costa. não me interrompem, porque eu. Vai. Não me interrompam, Vai-te a que eles. eu quero colocar aqui o desafio. Ai, queres um desafio? Quero colocar aqui o desafio para Qual é o terminarmos, para terminarmos o tema Mundial de Clubes. E o desafio vai lá para casa, para quem nos Ok. está a ver, e também vai para vocês. E eu quero. Isto será. É simples. Eu coloco a questão, vocês colocam a equipa. Dizem Ok. a equipa. Mas podemos fazer Ok. nós desafios também? Nós vamos fazer. Então o meu desafio. Vamos fazer Posso fazer todos. o primeiro desafio? Eu vou Vamos fazer um fazer- desafio. vamos- O primeiro desafio é: vais à Tens de fazer um cozinha, desafio. Ok. metes um jogo do Mundial de Clubes e vês com 2 garfos, E um em espetas cada nos mão. olhos. Um em cada mão. E o desafio é aguentares o jogo todo sem espetares um na testa ou nos olhos. Hã? Estares ali mesmo, com os garfos na mão, durante 90 minutos, largas os garfos ao intervalo, que é para não teres umas queimbras, ainda está alguma tendinite. Tem um desafio para a Pronto. malta, para Então, meterem e no o meu TikTok. desafio é o seguinte: Fogo. equipa de seção. Zor, A equipa de seção de quê? Do Mundial do de Mundial Clubes? de Clubes. Estamos a falar de Mundial de Clubes. Equipa de seção. Para ti. Eu não conheço todas. Daquelas que esperavas e. Isto tem que ser Talvez rápido. o senhores. Atlético de Madrid não passou. Não, tenho que pensar, não estava preparado Ok. para este. Atlético de Madrid não passou, é o de seção. Equipa de seção. Eu vou dizer o Porto porque pela... Não passou por um gol contra o Botafogo, atenção. Sim. Se marcasse mais um golinho, Eu digo o Porto Sim, mas o discurso. porque o Porto que eu vi ganhou Ligas dos Campeões. Ganhou uma Liga dos Campeões. Sim, também digo o Porto. Também digo Porto. O Pela, Porto só perdeu um jogo em 3. pela, Está sua, muito acima das expectativas. pela sua história, é um clube que merece mais. O Porto só teve uma derrota por um gol. Já estás. É uma já tá a campanha trollar. incrível. Já está a trollar. Só o Inter de Miami conseguiu vencer o Porto. Mais ninguém. Que é o Messi e os amigos. O Porto, mano. O Porto tem uma performance muito acima das expectativas. Para Já mim- está a trollar. Para mim é Porto. Pronto, eu também coloco o Porto. Equipa revelação, Zor. Equipa revelação. Epá, isto é muito difícil, pá, porque eu não ligo nada. Pá. Eu Eu já vejo tenho. tudo, mas depois recalco. Botafogo. Então, tu- Achas? Por causa da Botafogo. vitória ao PSG E 1-0. pelos elogios de Luís Henrique, é alguém que eu tenho muita estima e viu algo. E é a equipa que tira e está num grupo. Tem que ser Botafogo porque passa no grupo com o Atlético Madrid e PSG. True. eu coloco Juventus. Acho que fizeram 2 jogos brilhantes. Espetacular, espetacular. E com Mas com também muitos foi a bater em jovens. mortos, né? Sim, mas com muitos. Mas bater em mortos parece que neste Mundial de Clubes Às vezes não é quer dizer bem, mas- nada. Mas uma equipa Parece que não europeia quer dizer nada. que não tenha competido por nada, que não tenha ganho. Por exemplo, o Atlético de Madrid podia ser muito perigoso. Sim, Eu ontem, Sim. olha, contem, se o Atlético de Madrid se entra uma batata mais cedo, atenção que o Botafogo faz um excelente jogo e tem lá boas defesas do Oblak também. Mas, portanto, eu até acho que o Botafogo fez um jogo bem mais competente do que o que fez contra o PSG, que ganhou. E ali perdeu 1-0. E podia ter perdido. Olha, que se a bola entra um bocadinho mais cedo, eu não sei se o Botafogo se aguenta. Que achas que levava Sim. mais? A vitória por 2 golos chegava para o Atlético de Madrid. Sim. Se uma batata entra na primeira parte ou no início da segunda, ai Botafogo, Botafogo. Ai Botafogo, mas Botafogo. o discurso do Simeone é assim um pouco. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de Eu ler, vi, mas mas eu até vi, pá, tudo bem, mas eu fico na minha. Eu li no Record só. perdemos, Botafogo, também isso, vi a notícia. e perdemos com o vencedor das Champions e ganhamos ao vencedor da Libertadores e tivemos os mesmos pontos que estes dois. E pronto, e está justificado. E levaste 4-0. Ele levou Pois. 4 de uma equipa que estava praticamente no mesmo O parâmetro. resultado Em termos de também final era- de época, Sim, equipa mas também. o resultado também é um bocado mentiroso neste jogo. Quem viu o jogo não era 4. Bem, Aquilo depois vencedor. abriu e. Vencedor. Quem é que ganha? Vencedor. PSG. pá. PSG. PSG. Aquilo, Também. quando começarem a aparecer equipas a sério à frente do PSG, eles começam a ficar malucos. Também gostava. Também, É para voto, bolador. também voto PSG. Melhor marcador. Epá. Melhor marcador, eu vou para o Mbappé, apanhou o gastroenterite.
O Vini não marca golos este ano. Será que o Real passa? Melhor marcador, se calhar o Barcolá. Ok. O Barcolá está em altas, pá. Eu vou Tem para o- marcado, tem jogado bastante, Eu tem vou sido para o- segunda linha. Para o ponta do Botafogo. Eu É? vim com a camisola do Brasil, estou a puxar muito hoje. Para o Romário. Ontem estive no churrasco, portanto... Não, Igor Jesus. Igor, Ontem tem lá uma tentativa de finalização de primeira de pé Gosto esquerdo. dele. eu vou para o Musiala, porque acho que o Bayern também vai longe. Ok. Melhor jogador? Vitinha. Nuno Mendes. Hipótese. Ou é um ou é outro. Eu Portanto, a tô- gente já acertou. Pronto, então eu estou a trollar que eu escolhi Francisco Conceição. Ok. Não, acho... Fez um grande jogo contra o Atenção ao Alain. Pedro Neto, também tem estado muito bem. Pedro Neto marcou contra o Flamengo. E, Marcou o primeiro jogo. e já não primeiro Até o Ruben Neves tem estado bem no Al-Ali. O João Neves também. Rebentou-me uma múltipla de 8 por um gol, mas ainda assim. Os portugueses vieram motivados da taça da... Yeah. O Ruben Neves também tem feito boas exibições. E salvo erro, acho que foi nesse empate 0-0, acho que foi eleito o melhor em campo. Jogador revelação. Epá, aí já não sei. Isso é duro também. Não sei. Então eu Para vou, mim eu são vou todas primeiro. já sei, revelações. já sei. Eu vou primeiro, se quiserem. Sérgio Ramos. Um jogador do nunca Monterrey. tinha Podia visto. ser uma Revelou-se. revelação. Podia ser uma Nunca tinha visto um revelação. carrinho daqueles na área. Fogo. Mas me têm visto os jogos do Monterrey? Não. Muita Tenho visto melhores Ele é um jogos. verdadeiro patrão naquela equipa. A dominar bolas cá atrás. Parece que... Olha, fazia falta ao Porto. Por exemplo. O patrão na defesa E ainda ao fazia aí Sporting um... sair o Diomandé. Não, deixa está Ali a jogar calado. no meio. Está calado. Mas ao Porto que precisa de um patrão. Olha, o Sérgio Ramos não era o patrão. Era, E Mas claramente. E dava duras. claramente. Eu vou Eu acho que com... ele despedia o Anselmo e ele no dia que chegava. Ele via Eu um vou treino, com- ó, time out. Eu vou Tu, com out. o Joe Bellingham, o irmão do Bellingham. Ok, Está no Dortmund. ok. Tem feito jogos muito interessantes neste Mundial de estar. Clubes. Yeah. ok. Tu Mas para queres mim apo- são todos revelações, pá. Queres apontar alguém? Não, pá. Gostei de um ou de outro jogador do Flamengo, nomeadamente no jogo que vi inteiro contra o Chelsea na reviravolta. Gostei do ponta de lança e de um médio e de um extremo do Botafogo. Pá, mas entendes? Para mim não são Sim. revelações. É só por isso simplesmente a gente não vê o Brasileirão. Flamengo, Mas são estás de bons quem? Gabigol? Não, O quê? por amor de Deus, meu. Não, Flamengo. A ver se ele, Não, se ele conhecia o Flamengo, o Flamengo Gabigol já houve não- dois jogadores, houve dois Está no jogadores que pá, no jogo contra o Chelsea brilharam, mas eu já nem me lembro dos nomes, sinceramente. Arrascaeta. Já não me lembro. Eu só conheço esse. Pá, eu só vi o jogo, entendes? Fui vendo o jogo, o que é que aconteceu? O Chelsea estava a ganhar 1-0. E agora? Vai à procura do jogo, na aplicação, meter uma coisa e vi. Pá, e gostei do jogo, pá. Gostei do jogo. E também gostei do Fluminense neste resultado de 4-2, em que eles estavam a perder 2-1 ali Pois é, não temos Contra falado uma equipa- dos contra uma brasileiros equipa- ter passado assim um bocado ao lado, contra mas uma tem estado equipa bem. japonesa ou chinesa. E eles também estavam a perder Ulsan. 2-1. Ulsan E, HD? sim, eles estavam, opá, é o Hyundai, o Ulsan, pá, é complicado. Pá, a gente não conhece nada, mas não liga nada a isto. O Flamengo devia estar a falar do Bruno Henrique. O que entrou, marcou o 1 e depois fez Mas não foi um a jogador assistência. que entrou. BH? Já não me lembro. Bruno Henrique joga muito. Já não lembro. Jogava melhor há uns Ele no anos. de Jorge Jesus também. Não, Lá não me no lembro mesmo Jorge os Jesus. nomes, porque eu estava a ver, não sei mesmo o nome, não é? Não me lembrar do nome. Para Não mim sei ainda mesmo são- porque eu estava só a ver. Para mim ainda são os jogadores da equipa do Jorge Jesus, que é o Flamengo que eu me Alguns, lembro. ainda É o tens. Diego, o Filipe Luís, Até o treinador. o Diego Alves na baliza. Gabigol. Enfim, ainda assim, há ali bons jogadores nas equipas do Brasil. No Botafogo, no Flamengo, no Fluminense. Afinal, conhece algumas. Equipa brasileira que vai mais longe. O Botafogo. Também, também. Também Passa um acho. grupo PSG, Atlético de Madrid. Espera aí, mas o Botafogo, quem é que apanha já nas próximas? Aqueles... É Palmeiras? Pois é. Eu digo Botafogo. eu digo Temos já um Botafogo. confronto brasileiro. Sim. Sim, mas o Palmeiras não convenceu, meu. Uma equipa que não ganha ao Porto não pode ir longe. Sporting não ganhou. Está bem, mas isso aí é diferente, né? Ganhou, Isso é no ganhou na Dragão. primeira mão. Isso é no Na Dragão. primeira mão. É diferente, é no Dragão. Bem, Diferente. vamos ao mercado de transferências. Que vocês Vamos já lá. estavam aí mortinhos para falar de Jóqueres e Diomandes. Eu não. E Eu não. E não As sei mais capas hoje é quem. que falam todas no Jóqueres.
Ainda está furioso. Mas o homem está furioso. A brindar com a mulher do Varandas no casamento do Yulman, furioso. Acho que ia partindo o copo. A brindar com... Chateou-se. Mas se calhar está furioso ou não? Mas quem é que sabe isso? Mas isso, está bem, mas pode estar. Ou não pode? E porquê é que não pode estar super feliz? Porque está Mas de está férias? furioso porquê? Porque acha que é suposto ser vendido por 60 milhões. Sim. Pois, epá, não consigo entender. Lá está, há bocado estavas a tentar arranjar... Então tem que haver uma coerência. Eu não é? também estou- Ele para É, estar por aí. furioso, tem Mas que é haver isso. uma razão. Sim. Então ele está Olha, furioso porque acha que o Sporting o devia vender por 60 milhões. Não, ele como agente, acreditam que ficou definida numa reunião o valor pelo qual ele poderia ser negociado e poderia sair. E tendo E em o conta, agente tendo andou a em conta, meter esse valor no rabiosco Nos que todos os clubes, clubes claro. potencialmente e interessados. tendo em conta Essa é a que estupidez. e tendo em conta que o Varanda já disse que ele não vai sair por esse valor, para tirarem o cavalinho da chuva, aí está. Tens aí o teu, Pronto, também está furioso. o teu caldinho. E está com mudanças também, já não é Nike Tem contrato, agora. não tem? Tem, 3 Tem. anos. Tem contrato. Então, para mim está bom. Bem, Por mim segurava-se mais um ano. Não quer jogar, não há problema. mas temos... A gente encosta. Temos equipa bem. A gente encosta. É? Achas que o Sporting dava ao luxo de encostar o Jóqueres? Então, mas Não, meu. qual é a solução? Qual é o problema? Se ele Não, quiser. estou a perguntar. Não joga. Estou a perguntar. Se não quer jogar, não Tendo em joga. conta que vocês são Sportingistas, podem-me responder. Está bem, mas os jogadores passam, Mas achas as que... caras passam, o clube fica. Óbvio. Se o homem não quer jogar, não joga. Um Sim, jogador sim. sem vontade vai valer o quê? Óbvio. Ele é que sabe. Até, questão até- aqui é até jogar, não porque joga. se fala, não volta, diz que faz greve e não volta. Não volta, paga multa, como os outros jogadores. Pronto. As questões é simples. Isto não é ter memória curta, nem ser pobre e mal agradecido, mas é muito. As regras, e isso já com o Mourinho era assim, eu lembro perfeitamente Só mal para se chega. cumprir. Com todos. O Matia não queria usar GPS no Sporting quando o Mourinho chegou. Sabe o que é que aconteceu? Deixou de jogar. E era o Matia. Instalou o Waze. Era o Matia. Isto, um jogador, não é por ser o melhor jogador que pode fazer o que quiser, longe disso. Todos iguais. Não quer? Tem 3 anos Mas eu de duvido contrato. que ele não queira. Eu Ele é também, feliz, eu cara. também, eu também. Foi super bem tratado, foi super acarinhado. Até porque nós estamos tudo A questão isto são está relacionada suposições sempre. Eu que percebo que nós não ele sabemos tem o que se passa. 27 anos e eu percebo que ele já não tem mais nada a ganhar cá. Pois é Se ele isso. ganhar A questão dobradinha- é essa. Pronto, Não, mas é a olha, ele idade. tem 27 anos, Mas ele também não quer lesar o clube. Ele também não quer lesar o Não, clube. também Vender não por sinto. 60 milhões é lesar não, o clube. é brincar. É no, caso lesar dele o clube. no caso dele é brincar. É lesar o clube. Não é? É lesar o clube. Também não Sim. acredito que tenha esse sentimento. Ou Mesmo esse, 60 esse mais objetivo. 10 para mim não me cabe Não, na é lesar cabeça. o clube. Não me Isso cabe na é cabeça. uma coisa que é tipo quase cantinatura. Eu percebo que ele tenha 27 anos e que não vale aos 100 pela idade que tem. Porque é só pela idade. Se ele Sim, valesse 23, 24, estavas lixado. Tinhas que A jogar malta aos nos 100. comentários apontou para os entre os 70 e os 80 que já era um bom e negócio. Houve uma pessoa que Diogo disse que o Costa Diogo também- Costa valia mais do que o Guioqueras. Sim, sim, É verdade. Eu vi muita gente também Também no vi. Diogo a meter um preço alto para guarda-redes. 50 exatamente. milhões. Mas isso sabes o que é? Eu até percebo a ideia dele. Não é? Porque se tu pensares no que joga ao Porto, o mais importante é o guarda-redes. Pá, que é para não haver grandes vergonhas. No que joga ao Sporting, o mais importante é o ponta de lança. E Diogo Costa, esta época que passou, continua a safar o Porto. Não, é triste, mas é verdade. É triste, mas é Não, verdade. mas é verdade, é uma é excelente analogia. É verdade. Portanto, é o malta que diz que o Diogo Costa vale mais, eu percebo-vos, malta. Para vocês vale do que é que vos valia ter um ponta de lança se a bola não chega lá, né? É Não, verdade. também tem o Rodrigo É Moura verdade. agora, não é? Ou seja, mas o menino ainda não. Não ainda jogou mal. Sim, mas ainda não. Não jogou mal agora no Mundial de Clubes, ainda fez lá umas Sim. graçolas. Sim, mas ainda não mostrou que Não, é um jogador de 50, não, e 60 milhões. fisicamente aguentou até no jogo de ontem, aguentou para aí até aos 60 minutos. Sim, precisa dar salto nesse. Yeah. nesse Aliás, nesse no jogo aspecto. de ontem, os dois médios do Porto têm que ser trocados aos 60. E ele troca-os super tarde e só troca um. Não, espetacular. Não, ouçam, vejam um jogo, portistas, por amor de Deus. Eu sei que foi São João e estava tudo bêbado. Metam lá vão lá à app. Ou, olha, até aquilo deu na TVI. Não é preciso pela app, basta ir na TVI, metam a box para trás, espreitem lá aquilo, se faz favor. Espreitem lá, Sem desculpem ser lá. Olha, o sabes de que- Imagina, não houve saídas, pô, não. Do Benfica? Não, dos 3. Pá, fala-se do Ah, Geni, houve saídas- fala-se... Houve saída do guarda-redes do Sporting ontem? O Kovacevic, oficial, saiu. Não, Já é ainda não é oficial. Não é Ok. oficial. O outro miudito Só que para vai ver para se o eu não me estou a Estrela, perder no mercado. acho que é Diogo Pinto, o Redes do Sporting, que Ah, Ok. sim. vai para o sim, Estrela. sim. Ok. Um, Mas de resto não houve assim mais nada. Em termos Houve de isto saídas- do Palace, do Diamante.
Em termos de saídas, não. Epá, não sei. Pois, não, mas o que eu Não queria estou a dizer, ver. sabem quem é que está perto de renovar? Mas há uma entrada no Benfica. Sei que o meu filho está muito feliz. E E aposto que Há uma horita. O meu filho está muito feliz. Quando eu lhe contei, ai, ele ama aquele japonês. Santa Maria. vais ter que levar com o Morita. Olha, por Não, acaso. vamos fazer uma aposta agora. Quantas lesões musculares é que ele tem para o ano? Era isso que eu vos queria mostrar, que eu vi uma coisa. A quantidade de jogos que os jogadores do Sporting tiveram de fora este ano. É um milagre. O Sporting ter sido campeão com estes jogadores. O número de jogos eu não tinha tido. Está bem, mas Afonso, Morita falhou nada mais nada menos que 18 jogos desta época. pronto. Quantas lesões musculares? Está bem, e consegues ver a estatística de há 2 épocas atrás? Porque ele também tem 3 lesões musculares o ano passado. Há 2 Santos de anos. 20 Mas jogos. a questão aqui... Então o Morita é quase Eduardo o Santos. Quaresma 17. Está bem, mas agora vai ver. Eduardo Quaresma foi quase tanto. Agora vê como quanto é que Morita. falha o Morita. Vê quanto é que falha o Morita em 23-24. Sim, eu sou da Mas tua a questão- opinião. a questão- É um bocado de vidro. Tendo em conta, Não tendo pode em conta ser. que é um jogador que não fala o idioma, até que ponto pode ser uma renovação Tem 30 anos, pá, tem que ir embora do ele ponto fisicamente. de vista da importância do balneário? Mas O quê? Isso, sim. Eu- Mas ele não fala português. Pois, é isso que eu estou a perguntar. O Ou cabelo seja, pintado tendo em daquela conta- cor, tendo alguma em vez conta- alguém conta com ele para o balneário para Tendo em alguma conta coisa? que o rendimento desportivo não é o desejado, tendo em conta que ele tem muitas lesões. É assim, ele é bom Tendo em conta jogador que e ele faz não falta fala- ao Sporting, é uma mais-valia do plantel. Sim, O problema é que tem 30 anos, certo? Mas 30 Ainda anos tem não- presença na seleção japonesa. não é velho. Só. Está bem? Mas já não aguenta, meu. Metade dos jogos está lesionado, pá. É dói, mano. Não pode ser. Não dá. Fisicamente não dá. Isto não é o Renato Sanches, meu. Estás maluco ou Mas quê? descobriram agora que falta-lhe uma proteína. Ah, isso é o Renato Sanches. Eu vi essa notícia. É comer pudins. É da Prozis. Está feito o negócio. Eu mando-lhe um cupão. Agora, pá, se Deus queira, não é? Deus queira que Mas alguém tenha o percebido. Morita estando bem é titular do Sporting. Epá, está bem. A questão E ainda é- tens o Bragança só para revoltar em janeiro. E vem todo amarrado. E já né? tens uma contratação para o meio campo. Pronto, Sim. está bem. Mas mesmo assim não coxo. chega. Já está confirmado. Mesmo assim não chega. Tens é que contratar mais um jogador. Sim, até porque fala-se muito que o Rui Borges Alijaste. vai jogar mesmo num 4-2-3-1. Não. Fala-se que Parecia o Rui que tinha Borges uma vai jogar suja, no mas não. 4-2-3-1. Foi o que fiz mal. sim. Que isso é outra notícia troll. Com o Pota ser o seu número 10. Sim, Tá bem, a mas grande porquê questão- 4-2-3-1? Porquê não A grande- 3-4-4, 3-4-3? Sim, a grande questão é se O o que estava a jogar. se o Mano, tens 3-4-3, Maxi, tens Nuno Santos, mantens Kenda, mantens Geni, Geni. tens 4 Ferraris laterais para jogar com esquemas de 3 centrais, certo? E já estão muito habituados a esse Tens sistema. poucos Eu também não médios. mudava. Tens poucos médios. Portanto, 2 médios. Um esquema com 2 médios é o melhor para ti. Eu também não mudava. Não sou faz sincero. sentido, pá. O voltar atrás para o 3-4-3 foi o que te fez campeão. Sim, sem dúvida. Porque se jogasses o 4-4-2 até ao fim, não tinhas sido campeão. Não A jogar tenho- com o Fresnedo e com o Mateus Reis. Não tenho a A menor defesa dúvida. direita e a defesa esquerda. Até Sim. foram os melhores jogos do Fresneda. Mas eu acho, que Meu. eu acho que ele ganhou credibilidade para pelo menos tentar implementar o seu sistema. E a Certo. ver se, Mas se eu acho começa a correr bem desde o início, porque se começa a correr bem desde o início, ninguém vai questionar o facto do Rui Sem Borges dúvida. ter Sem trocado o dúvida. 3-4-3 Sim, Agora, o para o 4-2-3-1. 4-2-3-1. O 4-2-3-1 é o esquema que eu vejo mais equipas na Premier League a usar. E vais ter Se um nós pote, olharmos para a Premier League, e vais ter um Qual é que pote é a atrás do percentagem de avançado. equipas que jogam eu nesse gosto de imaginar o Pote nessa posição. E vais ter um pote Porque acho atrás do que avançado, o Pote mais como perto da área, um pote vagabundo. mais goleador. Eu gosto. Ele tentou fazer o trincão aí e não gostei muito. Mas o Pote eu acho que é ideal para jogar a número 10. Acho que tem todas as características. Porque é intenso como médio. Joga ali entre linhas. Sim, e Agora o e resto nota-se é claramente que é, vamos ver. é muito mais eficaz e consegue ter muito mais impacto estando perto da área. Sim, sim, e não sim, como um 8 ou um 6. Pote não pode jogar mais, não pode jogar recuado no terreno. Poder a pode. 8 podia. Poder pode. A Sim, questão mas- é que perde aquela capacidade de finalização E que ele cuidado tem. com a idade também. E o Sporting Sim. continua a ser um extremo esquerdo. Não estando lá o Pote. Tens o Kenda Tens o Katam. também. O Katam O nessa Katam que é posição. falado para o como. Sim, Então sim. vá, manda lá ver o teu desafio mais. Havia mais algum desafio? Tenho mais um desafio. Ora. Eu ia falar do mercado, mas posso lançar já o desafio da Liga. Que era para montar o nosso jogador da época. Malta lá em casa. Montar o jogador da época. Ui. Como assim? Ou seja, vamos época.
Sim, vamos eleger pé direito, pé esquerdo, cabeceamento, finalização, velocidade, liderança, inteligência, força, físico e técnica. Epá, tá bem, então vai, segue. Ok? Sim. Então, malta Mais. lá em casa também não, deve participar e escrever nos Ok, comentários que bora. nós também vamos ler. Pé direito. Eu quero este. Olha, calma, que não pode. Não se pode repetir? Não podes repetir. Então isso é muito básico, não metas o bicho nessa. Mas tens finalização em alguma das Tenho. características? Pois, Tem. Ok. isto tem que pôr aí. Então, pé direito... Já complica. Não, vou pote. Da última época, Yeah. o homem teve fora muitos jogos. Tá bem, mas quando tem a bola no pé do pé direito, não querem pé direito em mais ninguém. Quem é que tu queres? O Coxu? Era o que eu ia dizer. Eu ia ser polémico, mas para mim é o Coxu. Não, pote. Para mim, Pavlidis. Também. Pé direito, Pavlidis? Não é O homem é o seu- cabeceamento? O homem... Cabeceamento do Pavlidis, eu vou Pavlidis no cabeceamento. Eu não vou. Então vá, Ok, next. mas vamos. Pé direito, tu disseste? Eu disse pote. Pode. Coxo. Eu digo Pavlidis. Pé esquerdo, Trincão. Carreiras. Trincão. Finalização, Eu quero este. Eu quero este. Gyökeres. Velocidade, Kenda. O gajo do Santa Clara que bateu o recorde. Gabriel Silva. Bateu o recorde. Eu vou Kenda. Tenho que meter o Kenda na equipa do ano. Liderança, Otamendi. Otamendi também. também escolhi Otamendi. Inteligência, Orsens. Joga em qualquer posição. Olha, safaste-me. Era de longe a melhor opção e eu não estava a ver. Não estava a clicar. Orsenas 200%. Eu concordo com ele 200%. Muito. Yulman. Ei, também. Escolhi Não, Yulman. isso era o que eu ia dizer. Mas o Orsenas tem uma adaptabilidade. Pois pode jogar é à que o esquerda, à Yulman jogou direita. sempre na mesma posição. É diferente. Meu. É Mas diferente. sim. Sim, mas é preciso ser muito inteligente para estar a jogar no meio campo com o Esqueci da Debast. liderança. Você viste o que é estás a jogar com o Debast? E com o Brito? Coitado não, o miúdo é novo. Mas nasceu com os pés para trás. Certo? Força e físico. E o cara já não vale. Eu vou ter que ir Samu. Força também. Samu é o tanque. Samu é não? um animal. Animal. Eu escolhi Sidney Lima, do Santa Clara. Ok. O homem também é um animal. Não Mas gosto, eu vou joga com as Samu. meias em baixo. Eu acho que o Samu com aquela Central que idade... joga com as Não, meias pá, em não baixo. dá. Faz-me lembrar o Capucho. Não gosto. Técnica. Aí eu já disse o Trincão. Pois, eu guardei. Ei, Rodrigo Mora. Eu guardei para Não, aí. Mora. Já disse Trincão, tem que ser Mora. Para mim é Trincão. Eu ia dizer Trincão de Maria, mas eu acho que o do Trincão faz uma época. O que é que tu escolheste para pé esquerdo? Carreiras. Ok. Então eu também escolhi Rodrigo Mora. O único nome que eu não consegui, ou seja, a única característica que eu não consegui colocar um jogador. Cabeceamento. Cabeceamento para Pavlidis. Pois, mas eu já usei. Vou dizer. Então porquê que não metes o Otamendi? Já usei. Então mete o Diomande. Não, eu vou dizer o substituto do. Diomande é terrível, mano. Não. O Inácio. O Inácio este ano Ah, fez muito mais gols de bem. cabeça que ele. Mas o Diomande é terrível nas bolas paradas também. Olha que se a bola vai para a testa do Diomande é terrível. Eu teria escolhido Olha, Otamendi. sabes quem é que faz um grande gol de cabeça? O Francisco Moura. O lateral esquerda do Porto fazem um... Também tem Mas ali uma... porra, isso é um caso isolado. Eu sei, mas é bom. Foi um grande gol. Foi. Yeah, foi um Eu grande acho que vou trocar. Vou colocar cabeceamento Otamendi, inteligência Auschwitz e vou meter a liderança no gol. Yulman. No Yulman. Então, Também faz eu também sentido. queria mudar porque me esqueci do Yulman na liderança. Não. Para mim o Yulman foi mais capitão que o... Não, eu O vou meter o Otamendi. O Otamendi tem mais história. Eu não. Eu faço a mudança da liderança. Eu faço a mudança porque preciso de alguém que seja. E eu meto o exímio. Otamendi a cabecear. E o Otamendi fez. Não, mas eu a cabecear eu meto fez o uma Pavlidis. época O goleadora. Pavlidis é mesmo bom de cabeça. E o Otamendi Eu em termos aéreos. Eu meto o Sim, mas Otamendi a liderança cabecear entre troco para a Yulman liderança. e Otamendi eu entendo. Eu, se calhar também Yulman, ainda por mais foi campeão. E tem muita coisa ali. E não é só isso, já viste a Aprendeu liderança. falar português. E já viste o que é a liderança? Tipo, estás no balneário com o João Pereira. Imaginas isto. Imagina, as pessoas queixam-se da sua vida. E tudo gajo o de trânsito muletas. de manhã, o trânsito de manhã. Agora imaginem o que é ser capitão do Sporting. E chegar lá e estar a ouvir uma palestra do Rui Borges a dizer: tenho uma ideia, vamos nos meter a jogar em 4-2-4, em 4-4-2 e vamos ser campeões. 4-2-3-1.
Agora é 4-2-3-1, mas o problema é que ele depois mete os extremos todos cá atrás, joga com 2 defesas direitos e 2 defesas esquerdos, como toda a gente viu durante dois jogos, para fazer 2 autocarros que era jogar como o Moreirense chegava. Que é como ele lança a carreira na Primeira Liga muito bem. Então, venham com tangas, mano. Olha, querem ir já para o outro? É que eu hoje, este episódio foi o episódio dos Pois desafios. porque é antes das férias, não é? Nós temos não que- nós somos temos que nós, lançar- entende? É mesmo nós o temos que lançar- estúdio que vai entrar de férias. Nós Portanto, temos... somos... Não, calma. Eu vou também entrar de férias. Quanto a vocês, não interessa. Ok. Eu também vou Não, entrar de eu férias. vou meter 5 dias de férias porque encaixa neste período do estúdio estar fechado. O nosso Afonso vai estar aí a fazer Eu não, porque maratonas. eu não porque Sempre é alto. tenho filhos, eu não quero férias. Exatamente, também eu 2. Portanto, também é sempre. Eu saio, tipo, fica mais cansado nas férias. Então vá, mais alguma coisa? Bora. Vamos fazer um este ou aquele. Mas versão 3 grandes. Ui. O que é que vocês portanto, acham? para cada posição, 4-3-3. Para cada posição. Atenção, só faço isto em 4-3-3. Senão não 4-3-3. faço. Senão não faço. 4-3-3. Tem que ser. Um ponta de lança só. Faz sentido. Tem que ser 4-3-3. Espera aí, tem que eu ser acho que 3 tenho- médios. Eu acho que tenho. Tenho. Tenho 4-3-3. Tem que ser. Ok. Tem que ser, porque, por exemplo, com Então vamos fazer? Orsnes, Koksu e Ullmann meio campo. Por exemplo, Mas não Yeah. podes. Já Não podes- não já podes tens 2 meter- do Benfica. Vamos fazer 3 grandes. Ou seja, tens de ter um do Porto. Vais ter sempre um do Não. Porto. Estás a fazer já os finais. Ok. pois, no final eu posso meter a equipa toda do Sporting, se quiser. Sim. Se quiseres, Só não pode. meto porque alguns são marretas. Então vamos a isto. Vamos, bora. Guarda-redes. Malta nos comentários. Participem também que nós vamos querer ver quais são as vossas Isto opções. é quase a equipa do ano. Portanto, sim. Rui Silva, Trubin ou Diogo Costa? Diogo Costa. Eu Em gosto. termos de qualidade é Diogo Costa. Diogo Costa. Bora. Também vou. Kenda, Tomás Araújo, Martim Fernandes. Kenda. Que anda. Kenda. Maluco. Diomande, António Silva, Neuan Pérez. Ei, Eu eu mando 200%. Agora vais meter o Inácio com o Otamendi e é que já me estás a tramar. Também vou Diomande. Gonçalo Inácio, Otamendi ou Otávio? Otamendi. Otamendi. A época do Otamendi é melhor. Mas eu vou Gonçalo Inácio por causa da idade. Ok. Estás a ver prefiro. mais à frente. Pá, E é, prefiro. pé, e é pé esquerdo. É muito mais apetecível ter o Gonçalo Inácio na equipa, do ponto de vista de rentabilidade futura, do que ter o Otamendi, que é incrível, mas... Epá, mas Mas vou aqui- Otamendi mas porque aqui fez uma vamos- época melhor que o Gonçalo. Vamos cingir-nos pela Pela qualidade do momento. Então Exatamente. Otamendi. Ok. Maxi Araújo, Carreiras ou Francisco Moura? Carreiras. 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 É incontestável. Yulman, Florentino, Alan Varela. Yulman. 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 Debast, Cockchu, Eustáquio. Debast. Cockchu. 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 Por momentos pensei que tivesse a falar. Estás sério. maluco, mano. Morita, Fez bons jogos. Morita, Auschnes, Fábio Vieira. Orsnes. Também, sou fã. Auschnes. Trincão, Di Maria, PP. Trincão. Trincão. Esquece. Época Esquece. brilhante. A última Tens época hipóteses. Tens é hipóteses. complicado. Mas Vais de magia. Pelo... é complicado. Não, Trincão é obrigatório. Não tens hipóteses, mano. Mas Di Maria foi importante em muitos momentos Ah, é. complicados Quem é do que é o Benfica. outro? Quem é o outro? PP. Não. O Trincão só Ou não seja, carregou são o extremos Sporting que às jogam à costas. direita. Se fosse Fábio Vieira, eu ia O te Trincão dizer, só não eu carregou queria o os três. Sporting às costas no 4-4-2. Mas E- tens um e jogou Jóqueres que é sempre. claramente o. Mas o o motor Jóqueres do até Sporting. lesionado teve, mano. O Trincão é, mano, é Trincão, gols, é e não assistências, falhou é um tudo. jogo. Não falhou um jogo. Yeah, esquece. Morto é outro jogava. planeta. É outro planeta. O Trincão Eu esta vou época Di é- Maria. Eu vou Di Maria. E agora Trincão, Rodrigo Moura. Agora, Geni Catamo, Artur Koglu ou Rodrigo Moura? Rodrigo Moura. Rodrigo Moura. Sim, Esquece. apesar de eu achar que o Geni também tem uma época... Não, mas a extremo esquerdo não. Não, sim, mas Fogo. metê-lo. Mas sim, Rodrigo Moura, talento. E é muito mais rapidamente o Artur Koglu. do que Talento o Geni. sobrenatural. Vou Rodrigo Moura Fenómeno. e Jóqueres, Pavlidis ou Samuel. Jóqueres. São os três bons, mas o Jóqueres... Jóqueres. Yeah. Exatamente. Se bem que ontem o Samu parecia o Jóqueres a cabecear. Oh, mas viste aquela arrancada dele? Tem que Depois fazer deu falta, mano. Tem que fazer um treininho. de Uma arrancada cabeceamento. do caraças, o Samu. Oh, Não mano, estou a gozar, estou a falar a sério. Parecia um pino, mano. Este também pensa que eu estou a gozar. Parecia eu não uma estou a gozar. pirâmide. Vamos falar, vamos É continuar mesmo, com o é mesmo mercado. deprimente Não. ontem. Tu tens mesmo que ir ver aquilo. Tu vais bater mal a ver aquilo. Tu bates Acho- mal a acho ver que não aquilo. quero. Estou-te a Depois de dizer. tudo o que já O disseste. pessoal não viu, está a ouvir-nos a falar e está a dizer: ei, pá, o velho está a cascar, lá está ele. Pá. Se calhar na viagem Pá, para vocês cima vão vou ver ver aquilo. o portal ali. Vocês vão ver aquilo. Eu gostava de ter tempo, mas ainda não. Vocês não vou ter confiem tempo no que eu para estou a ver. dizer. Se vocês se preocupam com o Porto, vão lá ver o jogo de ontem.
Não fiquem pelo resumo, que o resumo não mostra nada. Aquilo com tanto golo só vês os golos. Mas Tu vê o jogo. Mas eu perguntei-vos isto no outro episódio e deu polémica porque o Zorlac gosta Do quê? de dizer que pronto, que o futebol brasileiro e sul-americano não importa a ninguém. E é verdade. Não interessa para nós, mano. A gente não está a mentir. Mas a questão é, Cuidado. a questão aqui é qual é a leitura que se faz, tendo em conta que as 4 equipas brasileiras, uma já passou em segundo, que foi o Botafogo, as restantes 3 estão todas a liderar o seu grupo. Tens um Futebol Clube do Porto que não passou num grupo com o Inter Miami, Palmeiras, E o Palmeiras num grupo e desse Al-Ahly também só tem uma vitória. e Al-Ahly. E tens o Benfica, que pode ou não passar, tendo em conta que teve no grupo Boca Juniors, Bayern e Auckland City. Uma equipa, um dos adversários não conta. Isso é aquela comparação, pá, tens de perceber. Mentalmente é um torneio único, incrível, importantíssimo, certo? Para alguns continentes. Uhum. Pronto. Para nós, não interessa para nada. O pessoal vê isto como pré-época, até pior do que pré-época. A pré-época é mais interessante. Eu disse isso, os jogadores não podem estar felizes de estar Pronto, ali. os próprios jornalistas brasileiros já andam a explicar isso. Eu já vi clipes de jornalistas brasileiros a explicar isso. Pauta, vocês têm que entender que eles não ligam a isto. Isto para eles é pré-época. Eles vêm para aqui passear. Jogam campeonatos. Eles é passear, eles estão todos arrebentados e isto é para cumprir calendário. Isto é uma tourada para o financeiro. Estou a ver quando eles vão fazer Parece aqueles jogos de pré-época. um amigável ao Japão. Sim, é isso. Pagam bem. Sim. Ou a Pequim. Pronto, É pagam isso bem lá na mesmo. China. Pronto, é um bocado isso. O United teve Pronto. ainda há pouco, Pronto, no final da exatamente. época foi lá fazer. Foi para lá. E Pronto. até esse correu mal. É um bocado isso. Mas é um bocado isso. É sim. todos os Mas é um níveis. bocado isto, não é mais do que isto. Não é desvalorizar o campeonato, entendem? É pura e simplesmente valorizar da maneira que nós valorizamos. Nós valorizamos as coisas como queremos. Sim. Os brasileiros, os argentinos, os norte-americanos, os africanos, os árabes, os japoneses vão valorizar o campeonato do mundo de uma maneira diferente. Sim, Pronto, pá, cada um valoriza como quer. sim. A FIFA valoriza como quer. Até Em porque, termos de dinheiro também. até porque sabem que têm uma visibilidade completamente diferente quando estão inseridos neste tipo de torneios que não têm durante toda a época. Pronto. Já as equipas europeias têm sempre as competições da UEFA. Têm Liga Então, logo Conferência, aí, a têm predisposição Liga Europa, competitiva é Liga dos completamente Campeões. diferente. Basta veres como é que os jogadores andam, pá, como é que as equipas andam a mostrar-se em termos de 11. O próprio equipas Nuno estão com Mendes, 11 todos o próprio Nuno Mendes destratados. veio dizer que estava cansado, mas que ia tentando Tá bem? gerir. Mas não jogou contra o Botafogo. Sim. Pá, então agora vai para a final das Champions com o Yamal com o Nuno Mendes no banco. E todos os brasileiros querem vir jogar para a Europa. Isso também diz muito aquilo que é o futebol europeu. Hoje em dia já não sei. Já se paga muito no Brasil também. Eu tinha aqui uns dados que queria E partilhar ainda bem convosco. que é para comprarem o que não serve para cá. E que se calhar Compram de também volta. e que se calhar também ajuda a Ai, quanto é que custou a cebolinha? 20? Então, olha, 20 de volta, bom negócio. mas, não, eu queria falar Cebolinha, convosco. já nem Artur me- Cabral, quanto é que custou? Já nem me 20. lembrava do Cebolinha. 15 de volta, bom negócio. Desconto, 5 milhões. É bom. Mas olha, E foi para o Botafogo. E o Cebola. Partia tudo no Grêmio. Hã? Espetacular. Chegou aqui, 0. 4 Não há problema, resolvido. Manda das de volta. últimas- Pagam igual. Está Sabiam tudo. que 4 das últimas 6 edições da Libertadores foram conquistadas por um treinador português? 4 das últimas 6 Libertadores. Portanto, 3 treinadores. foram uma do Jorge Jesus, 2 do Abel e uma agora do Arthur Jorge. Do Arthur Jorge. É isso que a malta também lá no Brasil tem que ter noção. Quando se fazem as comparações, isto sem ofender ninguém, nós somos 10 milhões de habitantes e temos a qualidade que temos, nomeadamente no futebol, treinadores, futebol praia, futsal, jogadores de futebol. Portanto, um país como Portugal E fazer muitas outras modalidades. fazer o que sim. faz é que depois vir as comparações. Mas quantas Copas do Mundo tem? Pá, isso não faz sentido nenhum. O português no futebol está mais que visto e continua. Vitinhas, Nuno Mendes, gerações que não vão acabar, Mora, Portugal. Eu não quero comparar porque eu não me preocupo com os outros, simplesmente é só essa a diferença. Sim. Mas essa cena da comparação é um bocado complexo de inferioridade. É muito, Claro, muito claramente. mesmo. E eu tenho aqui Porque alguns ninguém tem dados nada que contra até o podem... Brasil. A gente não vê Não. o Brasileirão, não gosta. Aliás, nós falámos A gente não disso. gosta do Mundial de E Clubes eles, como nenhum eles europeu. dizerem que não gostam da Liga Tu não Portuguesa, viste, está tudo muito bem. tu não viste os adeptos do Chelsea a falar das Juventus, não sei o quê. Estava tudo, aquilo era tudo pré-época. Claro. Sim, É claro. tipo, Sim. toda a gente vê isso. Portanto, A não somos partir só do nós. momento- Não a somos partir só do os momento em que portugueses, tu são os começas- europeus em geral que não ligam àquele Sim, torneio. a partir do momento em que tu começas a apanhar
ou seja, equipas que já são mais do teu Mas calibre. qual é que é o brasileiro que vem a Acredito- Liga Portuguesa? Quantos brasileiros é que vem a Liga Portuguesa? Poucos. Então será que eles provável, não conseguem entender que a gente não vê? Então eles também não devem ver a nossa? E está tudo bem com isso. É normal. Não há problema É nenhum. normal isso, não é? Sim, há a Pronto, então proximidade estamos da a língua, comparar mas- o quê? E não são ligas comparáveis. E há Até coisas- pela eu quantidade tenho de aqui- jogos, distâncias, os próprios abeis, não sei dizer no plural, É, abeis. abeis, já falaram disso. Não, nem há comparação. E nós temos aqui, eu tenho Ao aqui menos o alguns dados. Sporting, o Benfica e o Porto ainda jogam em competições que interessam. Porque isso os brasileiros não podem mentir. Isso os brasileiros não podem mentir, porque o brasileiro pode dizer: a gente nunca vê um jogo de futebol da Liga Portuguesa, Mas vê a Liga dos Campeões. mas vês a Champions. E Liga Sabes quem é que Europa anda também. na Champions? A Liga Sabes quem é que Conferência, anda acredito. no top 6 de ligas aqui na Europa, na Champions? à Mas volta? não ganham. Agora top 7 estamos abaixo da Liga Neerlandesa. Pois. É que eu se quiser ver o Boca Juniors, ou vejo no Penico, certo? Ou vejo no ralo. Né? Mas não sai da casa de banho. Portanto, pronto, aí. É isto. Pronto, e agora querem que eu vá ver o Boca Juniors. Pá, não vou, mano. A gente não quer saber, mano. Não é por ser brasileiro, não é por ser brasileiro. Se for o River Plate é igual, a gente não vê. Ou o Monterrey. E se a gente ganhar a Libertadores, vê no jornal e Isso segue, mano. Eu juro-te, meu. Juro-te. E quando foi aquela primeira do Jorge Jesus, ainda foi. Epá! Xiça, Mas pá! mas essa foi grande Isto não é festa. muito normal. Muito A bom. partir daí é toda a gente, os tugas todas, pimba. Os brasileiros, epá, peraí, o Tuga ganhou, e se a gente metesse cá mais tugas? Malta, a gente ganha sempre, mano, esquece. Mas embora, e aqui? Não há festa nenhuma, mas a gente vai comer sardinhas nos Santos. Se aborrifa para a Libertadores, mano. Taça de aleijados, mano, por amor de Deus. Mano. Alguém vê essa porcaria. Eu, antes de terminarmos, queria Santa lançar só Maria. aqui estes dados que também podem ajudar a compreender ou não. Em relação à última temporada, também é preciso perceber que há diferenças em termos de calendário, porque os brasileiros jogam o ano civil e nós começamos num ano e terminamos no outro. Mas em termos de investimento, mais ou menos durante a mesma janela, estamos a falar de valores que são um pouco dispares da realidade portuguesa. Em termos de investimento dos clubes brasileiros, 4 que estão agora neste momento no Mundial de Clubes, o Palmeiras investiu no último ano, na última temporada, cerca de 88,5 milhões. É muito dinheiro. O Flamengo, E 100 reais. o É muito Botafogo, dinheiro. que foi vencedor foi campeão e foi Libertadores. e da Libertadores, investiu quase 100 milhões, 99,9. Depois temos dois clubes que estão, que é o Fluminense e o Flamengo, mas fizeram um investimento muito reduzido quando comparado com estes dois. Tens o Fluminense que investiu cerca de 33 milhões e depois tens o Flamengo que fez um investimento de 26 milhões. E depois temos os portugueses, que andam aqui no Benfica- meio. O Benfica investiu mais, É o que investe mais. 74 milhões. Depois tens o Porto com 56 e o Sporting com 59. Que tipo de levantamento é que também podemos fazer, tendo em conta o investimento assim, em que é o que eu digo. os clubes fazem? O dinheiro prova que alguma qualidade eles têm que ter. Eles têm treinadores, têm jogadores de qualidade, eles vendem jogadores para os melhores campeonatos da Europa. Sim. Ninguém está a criticar, a gente só não quer saber. As competições não interessam, as equipas não interessam, e os jogadores interessam quando vêm pagar. A gente preocupa-se. Quem é que é? Parece bem. Até lá ninguém sabia que existia sequer. Mano, um fantasma. Tu dizias, O Biel, tu sabias? não sabia nada. Eu quando vi que vinha um brasileiro assim, oi, quem é? Quando eu vi que era a segunda linha do Bahia, eu, por quanto? Alguém mamou dinheiro. O Viana mostra lá os bolsos. Alguém anda cheio de dinheiro dentro dos bolsos com esse negócio. 6 milhões? Esse negócio, não foram 9? Não, 6. Acho que são 9. Acho que foi 6. Não sei, vai lá ver. Acho que foi o mesmo preço do Nuno Moreira. Olha Temos que eu aqui o dormia fact-checking. bem melhor se fosse 6. Olha, e estás, Nuno Moreira jogava no Casa Pia, é o rei no Vasta Mas Gama. pronto, a verdade é que eles qualidade podem ter. A gente não está a dizer que sejam maus, a gente só está a dizer é que não interessa. Os campeonatos deles não interessam, as competições deles lá da América do Sul não interessam. Não quer saber. A gente não quer saber, é só isso, não tem mal, pode ser muito bom, a gente não nos interessa. Agora, em relação ao investimento, também temos de ter em noção, porque isto é uma realidade, não é uma opinião. Tens dezenas de equipas na Europa com orçamentos superiores às portuguesas que jogam bem pior, mas muito pior. 6 mais 2. Todos os anos. Vês? 6 mais 2.
Está bem, mas os objetivos não é emprestar ao Vitória. Certo? Ou ao Campo Maiorense. O Campo Maiorense vai abrir de propósito só para Só para ele ir para só lá. para o Biel não ficar no Sporting. Patrocínio da Delta. Não, porque a camisola é parecida e ele pensa que é o Sporting. Estás a ver? Ou para o Covilhã. Para o Covilhã também dava, já. Não vai jogar também hockey dava. para o Sporting. Mas tomar. pronto. Ainda assim. E o carnaval deles é fantástico. É verdade, mas olha uma coisa. Não te metas vou rir para o carnaval. Estás maluco. Eu por Tenho momentos 42 pensei que ele estava a falar de tomar. Estou para o carnaval. Não, Carnaval de um mês, mano. para Por amor de elogiares o Brasil. Olha, pronto, está bem, as praias são boas. O Neymar gosta do Eu sei o que carnaval é bom deles. do Brasil e não vou dizer. Seja como for. O Neymar gosta do... Pão de queijo. Houve. Pão de queijo, pirinha. mas picanha é bom. Água de Picanha é bom. coco. Mas eu não percebo. Os Cervejinha. brasileiros, cá, não têm este comportamento que vemos dos brasileiros na internet. Os brasileiros chegam aqui, adoram Portugal, adoram os portugueses, curtem, temos todos montes de amigos brasileiros. Eu tenho... Mas tocas no futebol. Não é só no futebol, Tocas não na é ferida. no futebol, pá. Mas não é são no futebol. todos. Tocas no Não são no todos. futebol, Eles é que tocas são na ferida. muito mais Mas será que que eles não nós? têm familiares que tenham vindo para cá para perguntar? Aí, Tem, certamente. Helderson, né? O português vê o futebol da gente. E a gente, não, mas sabe, eles perceberem que é verdade. Só, Tipo, só, não é vê, por só mal. vê a novela. Exatamente. A novela a gente papa tudo. Não era? Novela. Tudo. Na novela Brasileira. era. Mano, ainda hoje, eu já não. A geração da minha mãe Pois. e dos meus avós. E não há É problema minha. nenhum. E eles não veem os morangos com açúcar. E está Isso, tudo mano, bem. é a novela brasileira. Claro. Não tens É hipóteses. como é que se chamava? Era... Se calhar não... Eu sou do tempo Mas da se calhar Malhação. vem o ruído. Malhação. E por exemplo, e a seleção do Brasil, toda a gente vê. Tu estás a ver o campeonato do mundo, a seleção do Brasil vai jogar, o português vai ver a seleção do E Brasil. nós dissemos isso. Tenho a certeza que eles veem o ruído. Ah, isso aí vais ver de certeza. Mas eles não Só chegaram, gosta de eles ver. não chegaram a essa parte. Zora. Eles Os cortes, não? ficaram a espumar-se logo. Eles vão logo para os comentários. Logo. Não ouvem. Epá, mas eu não percebo. É complexo de inferioridade, pá. É. Um país tem tudo. Tem tudo. Não é? Um país que tem tudo, como o Brasil, então não vai ter bom futebol e bons jogadores e não sei o quê. É natural. Claro. É normal. Pronto. A gente só não quer saber. Certo, e está tudo bem. Pronto. E eles, mas a gente também não quer saber de vocês. Então Ok. porquê é que se estão a comparar connosco se não querem saber? Há aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Vamos fazer Certo. tréguas com os nossos É isso. amigos. Mas quais Olha, tréguas? eu trouxe a Malta, camisola, O malta. pessoal tem que perceber. Isto é uma postura típica que não é de futebol, é internet. Sim, sim. É malta na internet frita a Ah, violeira. sim, sim. Quantos amigos brasileiros é que tu tens? Eu tenho Claro. amigos brasileiros às dezenas de infância. Eu sou de Odivelas, certo? Portanto, qualquer brasileiro que nos esteja a ouvir, que tenha passado por Portugal, sabe a comunidade brasileira que existe em Odivelas. Eu tenho 42 anos, eram meus colegas na primária. Eu tenho Portanto, são muitos amigos de brasileiros infância. também. Pronto. E adoro-os. Qual é que é o problema? Onde é que está o problema acaso com o não Brasil ou Não, com o futebol eu tenho do brasileiro? futebol. Tenho um do Em futebol. todas as sim. equipas que Ouve, passei. a gente, Tenho um de sabe, futebol, a do gente resto. sabe um jogador craque para todas as posições brasileiras. Olha, tenho um que está sem clube. Carlos Vinícius. Avançado. Pronto. Por exemplo. Grande amigo meu. Dava jeito ao futebol português. Não era mau. Scouting que tiver aí, diretores desportivos. Carlos Olha. Vinícius, mas 10% para mim. Ora, 10%. Olha, alguém a encher os bolsos. Olha, estás a ver? É assim que começa. 10%. Não, mas não há problema nenhum. Entendes? Não é um desrespeito a gente não querer saber da Libertadores ou do Brasileirão ou do Claro não que sei não. quê, pá. Claro Não, que não. entendo, pá. Pronto. A Mas internet tem- é que é mas isto. Nós somos temos todos os amigos. espaços Nós feitos somos com- todos, com- não é? Nós somos todos amigos. E ficámos Pronto, com O muitos Afonso, seguidores. o Afonso até trouxe a Pronto, camisola. mas o querem Mário. ouvir Ficámos é com muitos seguidores a Liga brasileiros. dos Aleijados. Pronto. E eu pensava Querem que era ficar Arábia aí a Saudita. remoer-se. Aleijados. A gente não vê. Eles não sabem o que é que isso quer dizer. A gente não vê. O português nosso é diferente. Eles, ok, eles querem pronto. mudar. Bem, Eles querem mudar. Eles já não Tu querem andas que mesmo a ler os comentários eles não todos querem daquilo. que seja a língua deles, vai-se ter que chamar é a língua brasileira. Ah, é? Querem se afastar de nós. Ah, tá bem, mas isso não tem nada contra. Nós é português, eles são Tá bem, brasileiros. mas isso. Tá bem, mas se eles quisessem afastar a língua para ter uma língua com o nome da deles, Eu acho tu bem. tinhas alguma coisa Eu sem contra? problema nenhum. Eu até prefiro do que estar a dizer português do Brasil. É brasileiro. Pá, O meu filho, quando diz travessão, eu digo: oh filho, isso não é português, isso é brasileiro. não é? pronto. Isso aí, já só eles é que dependem. Ricardo, Só eles é que querem. língua é para os outros. É isso isso nós mesmo. não estamos aqui para discutir. Não, mas o Estamos resto aqui é para discutir. bola. E o Tá resto bem, é mas, bola, exatamente. o resto é bola. Pronto, está bem, mas não. E nós, Mas tu é que perguntaste. Eu- Se não sei o que é que eu acho das equipas brasileiras porque vão passar. O Palmeiras não ganha o Inter de Miami, não ganha o Porto. Horror.
certo? O Botafogo ontem não é eliminado depois de ganhar ao PSG. Não sabe bem como, porque eu vi o jogo e eles não sabem bem como, desculpem lá. Aquele jogo dá uma vitória para o Botafogo, 1-10. Mas o Luís Henrique elogiou o Botafogo. Celebraram o jogo como se tivessem ganho a Liga dos Campeões. Sim. Certo? No Rio de Janeiro. Não foram eliminados ontem. buzinas. Não foram eliminados ontem por um gol do Atlético de Madrid que não acontece porque não calhou. Não calhou. O Botafogo ficou a um gol de ser eliminado. E saíram novamente. Não há dúvida que têm um grupo muito difícil com Atlético de Madrid e PSG, mas também não deixam de ser duas equipas europeias que se estão a borrifar para o Mundial de Clubes. O Alex Telles falou no grupo da morte. Pronto, depois tens o Fluminense e tens o Flamengo. Flamengo, grande reviravolta contra o Chelsea. Eu fui ver o jogo, gostei do jogo, gostei de 2, 3 jogadores. Pá, fui ver em diferido porque já sabia o resultado e foi espreitar. Jogaram muito bem, têm 2, 3 jogadores, um médio, que não era o primeiro médio, um extremo e um centro ofensivo. Centroavante. Exatamente. Centroavante. Mas bons, meu. Bons. O médio não é o Arão. William Arão. Não vi os nomes, não tinha som. Eu tenho uma aparelhagem muito cara e quando vejo bola, meto música. Porque aquilo tem que funcionar, porque aquilo custou um balúrdio. Então, é verdade, tiro o som, então é indiferido. Mano, vejo mesmo, é sempre com música, mas não ouço o relato sequer. Não gostas de ouvir o público? As bancadas. Não, eu adoro sentir o futebol. Eu só consigo assim. Eu se estiver a ver Eu no também, restaurante não sem consigo. som, detesto. Eu também. Eu tenho que ouvir o ambiente. Público. A Sim. bola a ir ao lado e o... Sim. Ele está a ver futebol e a ouvir Sem o emoção. baile de verão do... E é que está, percebes? Estou a ver o São João, estou a ouvir o José Malhoa. Quando houver oportunidade, ficam convidados. Para ir à tua casa a ver um vamos lá à jogo minha casa. a ouvir música. Mas é indeferido. Não é a ver Tem o que jogo. ser indeferido. Eu percebo quem é que não queira o Zora. som da televisão. É assim. Eu acho que os nossos telespectadores não vão estar contigo neste tema. É? Então imagina que Nossa, está o Tadeia a telespectador. comendar. Ah! Ora, aí está. O que é que tu metes para tapar o Tadeia? É assim que estas coisas começam. Ou as vuvuzelas, lembram-se? Os nossos avós viam o quê? Metiam a rádio. Bem, este tipo está a trollar na televisão, dá mute na televisão, mete a rádio a dar. Só que agora, com a porcaria das boxes, aquilo já não está sincronizado porque a rádio está 10 segundos à frente. Estão eles a gritar golo e está a gente a ver a bola no meio campo. Então, o melhor é meter música. Pá, portanto, vocês chegam convidados para ir lá ouvir com banda sonora, como deve ser. Ok. Pá, desde que tenhas boa música e boa companhia, vês a bola, mano, e é uma experiência transcendente. Queres ouvir o Inácio? Ontem eu estive a ouvir o Inácio às 2 da manhã. Já era demasiado tarde para meter música. Já quando eu vejo CS, eu tiro os casters. Se forem os meus colegas ou ex-colegas portugueses, ouço. Mas muitas vezes não consigo. Porque eu Mas vejo... é diferente. Um gajo... São meus amigos e estou habituado Mas a eu eles. não ouço pelos comentadores. Eu gosto de ouvir pelo público. Está bem, mas os comentadores irritam. Pá. E criar uma coisa só tirar os comentadores. Não dá. Ora, isso está bem. Isso está bem. Não dá. Aí já estás a falar de uma questão tecnológica que incrementa a qualidade de vida de toda a gente. E dá. O pior é se nos fazem isso aqui na RTP Arena. Mas isso está tudo bem. Eu até trabalho melhor se souber que a pessoa que nos está a ouvir me possa calar. Estou mais à vontade. Posso insultar toda a gente e tudo. Não gosta? Né? Não ouve. Não gosta? Não calou. Acabou. Não te queixes. Certo? Alguém me pergunta. Olha lá. Era grande cena. Isto que eu disse agora. Ok, imagina. Nem mais. Tirar o som do... Só dos comentadores. O público ouve-se na mesma. Lindo. Que é aquele conceito da internet. E está tudo bem, não há problema. Pronto. Então, se eu não gosto... Mesmo quando eu estou a ver CS, eu muitas vezes tenho um problema, que é a aplicação da Twitch. O CS normalmente é na Twitch. Sim. E o CS em português é na Twitch. Sim. E a aplicação na Twitch baba-se toda com a minha internet e eu não sei porquê. Mas no YouTube eu consigo ver lindamente. Só que no YouTube não tenho em português. Então muitas vezes tenho que ver o próprio CS. Eu vi as meias finais do Major, que foram no sábado, em inglês. No YouTube não pude ver os meus colegas. Porque estava na sala com os miúdos, pá. Os miúdos ainda não tinham ido para a cama. Aquilo começou 7 da tarde. Sim. E eu estava a ver. Eu tive que tirar o som, meu. Eu ouvi 4 rondas, 5 rondas. São tipos. Nem sequer sabem do que estão a falar. Por exemplo, eu adorei por causa do ambiente lá dentro. Epá, está bem, mas os tipos... Está bem, mas imagina um tipo a vomitar-se constantemente, não sabe o que é que está a falar. Mano, já viste o que é tu teres um analista num Major, meia final, que não percebe nada de CS?
que nem sequer está a ver. É que, repara, o trabalho do analista é explicar às pessoas, não é? É O que basicamente, está a acontecer, não é bem o que está a acontecer. O que está a acontecer é o play-by-play que explica. Sim. Certo? O play-by-play dá a vivacidade Sim, e, sim. e explica o que está a acontecer. O momento-chave, certo? Onde é que está a decisão? Onde é que está o momento? Onde é que está a atitude? Onde é que está a ação específica que desbloqueia tudo isto? Nesta ronda, isso já é o analista que tem que fazer. Epá, eles nem veem, mano. Tu às tantas perguntas, o analista está a ver. Porque há coisas tão importantes para dizer à malta que está a ver, que tão brilhantes, que passam despercebidas, e basta ali 2 segundos tu sublinhares aquilo e a pessoa que está a ver, que não percebe tanto do jogo, Sim. que é mais casual, valoriza muito mais o jogo. Eia, bem, E achas Fogo. que o Tadeia é esse? este pormenor. Não, E mano, no o Tadeia dá trigger de propósito. Isso é o cúmulo da estupidez. Futebol é Isso é igual. um tipo que está a fazer de propósito para te irritar. Não, desculpa, ele está a fazer de propósito para te irritar. Agora, mano, é Já tirar o pensaste som que o António e meter te odeia? música. Hã? O António que te odeia. Mas não sei, não sei, não sei de quem é que ele é entediado ou qualquer coisa, não sei como é que ele nasceu e foi parar ali. É impossível, é o maior hater que eu já vi. Olha, do Cristiano Ronaldo então, ele é de propósito, ele sabe que o Cristiano Ronaldo só tem fãs. A quantidade de ataques que ele fez ao Cristiano Ronaldo era uma coisa, mano, incompreensível e desnecessário e injusto. É mesmo. Ele é da RTP, não é? Yeah. É mesmo só para arranjar molho. É que há um encontro. Olha, Fogo. marcamos Não, o obrigado. jantar. Marcamos o jantar. Tem que marcar um Nem encontro bem, de equipa. Santa Maria, Deus nos acuda. Malta, diria que está concluído o Vou ter nosso saudades 11º vossas. episódio. Não temos mais tema? Diomande não vai embora? Oh, mas já vamos em 1h40 quase. Tá bem, não interessa, né? A gente sabe lá se o Diomande vai embora ou não. É só notícias fake. Não, tens várias coisas. Não Em vai, termos de sabes quê? mercado tens várias. Então faz Mas flash rápido. Flash, temos o Crystal Palace interessado no Pode ser Diamante. que sim, as notícias são todas fake. O Sporting não aceita propostas abaixo dos 60. Exatamente, Tem- também pode ser fake. É o azar Temos- dos jogadores. Vai sair por agora. 45. É o azar. Next. Jenny Catamo para o Como. Também pode acontecer, é ridículo, mas não faz sentido nenhum. O Sporting considera tanto um como o outro imprescindíveis, portanto... Tudo fake news, mas pode acontecer. Next. É verdade, meu. Afonso, Morita- corrige-me se eu estiver enganado. Morita mais perto Dói, de dói. renovar. Dói. Next. João Simões supostamente já renovou. Normal, depois da época de Parece. afirmação. Pronto. Next. Benfica. Carreiras. Temos o Amar Dedic. Ainda não Ah, o falamos aqui lateral sobre ele. direito. É pá, estás a ver como me fala? Isto é uma notícia importante. Porque há aqui 2 nomes E interessantes. dizem um que deles já, do e dizem que já campeonato está neerlandês. confirmado. Não, é do Leipzig, não é? Mas o outro é do campeonato irlandês, que é do Feyenoord. Oh, mas Sim. essa proposta foi muito baixa. Mas eles não são muito caros. Ainda tens o Tiago Pá, aquilo Almada. que se anda a comprar. Também disseram hoje que o Tiago Almada... Sim, mas Não. também acho que é muito caro. 40 milhões. Estão a pedir o... Isso é um balúrdio. O Texter está a pedir Isto 40 Isso é um milhões. balúrdio. 40 milhões para Portugal é Isso uma é um grande balúrdio. pastilha. Isso é um balúrdio. Sim. Mas pronto, o Amar Dedic... Mas alguém conhece já está estes fechado. jogadores que estão aqui fechados? E... O Dedic... vagamente. eu é confesso... lateral direito. É, não? sim, Portanto, é para Bósnia, substituir Internacional o Bá. Bósnia. Eu não sim. conheço, sinceramente. Internacional Mas Bósnio, 22 anos e acho que vai custar 10 milhões Jogou contra o É Sporting. um este ano. bocadinho similar ao DAL, em termos de de investimento. investimento de perfil, Sim. idade. Mas é mais alto. É mais físico. Sim, mas idade, posição à esquerda ou Mas à é direita. uma posição que o Benfica precisa. Sim, porque Claramente. nota-se que com Mas Bá, o outro não será craque mesmo. O do Feyenoord. o Moussa, É titular. do Feyenoord. esse confesso que não... Eu Fala, também não confesso. conheço. Falam Não bem, conheço. mas... Alguém conhece, malta? Craque. De 1 a Falam 10 em 20 com milhões. craque. Falam em 20 milhões de negócio. É assim, é o que eles custam. Temos scouts no nosso YouTube que vão nos dizer 17, como é que o homem 16, joga. 18 é o que eles custam. Pois Eu acho que temos. isso para um jogador que seja primeira linha, craque mesmo no futebol neerlandês não é caro. Desculpem lá, mas isso não pode ser visto como 20 caro. milhões? 20 então, milhões. mano, Ah, mas- é o investimento mais ou menos de um Cockchu. E Não, do o Cockchu foi mais e do Yulman. Foi Sim, mas é 25. mais ou menos. O Yulman foi 20 17 milhões. com objetivos. O Guilherme também foi 20. Foi 22, Mas é salvo erro. pré- mas é O Arder foi Championship. tipo 19. Portanto, é o jogador que agora a gente tem que comprar. É ali O nos modelo. 15, 15, Mas já 20. está caro. 15, 20. Já está a ficar Sim, caro. para a Liga Tem que ser um Neerlandesa. Não é excelente muito. jogador. Então o Arder Não, foste para a buscar Liga o... Portuguesa. Tá bem, não, mas Para pensa... investimento na Liga Portuguesa. Mas aí, o que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer é o investimento para a Liga Portuguesa já é o que é. E não pode ser visto como caro porque é o que é. Também para o preço que a gente vende de João Félix e Darwin, mas a gente também tem que largar a nota. A questão é, imagina o que é um Arder com 15 jogos na Liga Dinamarquesa custar 19 milhões.
Isso foi o 19 Brighton, milhões. isso foi o Brighton, que tem os mesmos scouts do Sport. Está bem, mas ia custar 15. Certo? Sim. Ia custar 15. E agora tu estás-me a pedir por um primeira linha de Feyenoord, titularíssimo e craque no futebol neerlandês, Não sabemos se é. 20. Sim, mas percebes o que eu quero Sim, dizer? sim, Mas sim. presumo Sim, que o sim. Benfica Não queira acho o que seja craque da descabido. Liga Neerlandesa. Portanto, acredita que na Holanda, Não é descabido. ou nos Países Baixos, para sermos corretos, não está caro. Acredita que daqui a 3, 4 anos já não compras lá. Olha, Mas ainda compras, por isso aproveita. o Florentino foi É associado um ao mercado Nápoles interessante. Nápoles e e Juventus. Juventus. Também vi Florentino. Não entendo como, não nada contra o jogador em si, mas Benfica teria de contratar outro, porque só tem Manu Silva, a recuperar do a recuperar a lesão. bom jogador. Sim, mas se for bem vendido, é um jogador fácil de Sim. de recuperar, de Substituir? de substituir. Também não acho que seja. É um bem. bom jogador defensivamente, mas pá, olhares para o Sporting, Palhinha, insubstituível, pumba, Ugarte, insubstituível, pumba, Yulman. Yulman. Vendido por 60. depois. Insubstituível, vamos ver o que vem a seguir ao Yulman. Percebes o que eu quero dizer? E já vendemos o Essug por um balúrdio e nem calçava, nem Por isso, calçava. por isso é que o Portanto, scout é cada vez mais importante. Sem no desrespeitar futebol o Florentino, sem Sem desrespeitar o Florentino, não tem o pé que o médio moderno à Benfica deve ter, em termos de qualidade com a bola no pé. Não tem. Mas é exímio na leitura. Sem Isso dúvida. é sem dúvida. E no choque, ele levar cuecas dos argentinos, uma coisa. Desculpem, enganei-me, pá, estava a confundir. Foi exímio. Mas, para mim era deixar ir. Então, para o Nápoles e para os Juventus pagam bem, certo? Jogar com Kevin De Bruyne, O único alvo que o Porto tinha, supostamente vai para o Barcelona, portanto. que era. Isso aí era Aquele- mais a aquele saída miúdo do Diogo Costa, não é? Pois, no Porto teria de ser, sim. Olha, a minha barriga já está a dar horas. Já? Ouviram? Já estás a... Não ouviram? Não ouvi. Não ouviram? Mas força, então, mais Com medo que notícia. isso seja gases. Não havia mais nada. Não Não. é. Estás Mais aí, ao pé notícia? estás aí ao pé do Zor, tenho medo que ele pense que é uma. Eu não sei Não, lá, só meu. queria ver o Isso nome é o carnaval do jogador. do Brasil. Rio de Janeiro. Mas pronto, então era basicamente Sim, em termos de o Porto, contratações portanto, tivemos é muito pouco. tímido no mercado. Sim, mas por acaso foi uma semana um bocado agridoce. Sim. Sim. Até foi sim. mais o Benfica que mexeu e ainda bem que falámos disso. Sim. Depois tivemos o Mundial de Clubes. Olha, temos que ir de Pois. férias. Olha, Exato. mas agora ficamos um mês sem falar com os nossos. Não, Mas vamos, são seguidores, não, nós vamos ter agora uma pausa, é o estúdio. Podem ir né? mandando umas Depois, mensagens. o nosso- Um gajo se entretém nas férias. Sim, podem mandar umas mensagens, podem comentar lá no nosso canal do YouTube, podem seguir-nos Yeah. nas nossas redes sociais, nós temos a página do Instagram que está a crescer a conta-gotas, vocês podem participar também através do nosso Instagram, mandar mensagens via direta, podem participar nos nossos Reels, nas secções de comentários. Portanto, malta, nós estamos deste lado, vamos continuar deste lado e vemos no próximo episódio. Em agosto a gente Não se esqueçam, isto é super importante, de continuar a acompanhar as nossas redes sociais, porque vamos lançando conteúdo exclusivo Nesta pausa temos vários conteúdos verticais. Portanto, vamos ficar em pausa, mas vamos estar sempre ativos, de certa Yeah. forma. Tem que Portanto, ser. continuem a acompanhar-nos e vemos. Brevemente. Eu diria que acabamos hoje a primeira season Sim. do podcast. Sim. Espetáculo! É espetáculo! Espetáculo! Tudo o Então, que é bom passa rápido. É assim, até agosto. Bem, até agosto. Obrigado Um por abraço. tudo. Um abração. Fiquem bem. Brasileiros, estamos juntos.